Eu tô me elogiando, pode disfarçar o defeito do Mickey. Lógico. É brincadeira? Não, é porque sua voz é maravilhosa, encorpada. Estratégia do grego, estratégia, meu parceiro. Tá louco, bicho mentiroso. Eu já dei o play Onde tá aqui, vindo ó, o fone? no relógio, já tem 1h30, né? Tá, Bora. E silêncio no estúdio, vamos iniciar manda bala. com vocês, tá? Vai começar agora o Fat Food. Você se controla hoje, hein, caraca. Esse bonezinho seu tá vindo sozinho pro estúdio já. Vambora! 1, 2, 3, vai! Se liga no papo, vou mandando no flow, porque já tá na hora do Fat Food Show. Olha pra tela e vê se não pira. Parece a Peppa Pig, mas é o Edu Lira. Trazendo alegria, falando besteira. Ele fala tão alto que eu me sinto da feira. Sou André da Trato comandando uma cena. Pareço ratinho, mas sou melhor que o da Atena. Gostaram do rap? Nós estamos fazendo rap agora, caraca. Boa. Chegamos daquele Oferecimento jeitão. 24 Print Creme Americano, Edu Lira. Vamos mais um? Vamos, bora. Bora, mais um episódiozinho? Bora, apresenta Ô, é os sério? nossos convidados aí. Calma aí, caraca. esse seu bonezinho tá andando sozinho, caraca. Você vai ver ele hoje, amanhã, nos próximos episódios, tudo. Esquece, daquele jeitão. Chegou primeiro que ele no estúdio. Os nossos convidados, falando em chegar primeiro, os caras estão chegando primeiro nas paradas aí, senhoras e senhores. Palmas pra eles, Everton e Fábio da Next. Valeu. Que trabalho trazer esses caras aqui, viu? Nossa, eu já fiz 85 convites. Não vem nunca. Os caras é VIP, né, pai? Não vai ficar Imagina, é um grande andando prazer. com você, é A mancada. gente que agradece aí, Edu. Tava André. na hora, né? Tava na hora. A gente tá bem feliz de estar aqui. Pra gente é uma primeira experiência com podcast, né? A gente nunca participou de nenhum, sempre correndo muito. Tem uma grande história aí de vida em relação a trabalho, a desafios. E meu convite era muito em cima disso, assim. A gente parava na Trato pra trocar ideia, né? Falava pro Edu, falou, mano, os caras tem muita coisa pra falar. O Fabião, o Everton e tal. Falei, mano, tem muita história pra contar. Até chegar na Next aconteceu muita coisa, né? E aí tem muita coisa pra falar de Next também. Mas vamos começar de Next? Primeiro eu quero saber o que é essas paradas na mesa roxinha aí. Se é só pra vocês, Trouxe- se é pra nós. Os caras Trouxe trouxeram o um copo presentinho deles. pra vocês aí, caraca, ó. Presente, cara. Ó. Primeiro convidado que traz presente, cara. Pra tomar Por uma- favor, se você que for convidado, pega essa dica aí. né? Pô, traz uns presentinhos pra nós. Eu vou cara. mudar. Você que for convidado pra vir no Fat Food não trouxer, não vai gravar. Tá ligado? Cheers, cheers. Eu espero que gostem aí. Obrigado, ficou bem bonito, hein? Maravilhoso, Legal. cara. Sabe o que ia Vou ficar botar mais aqui, legal ó. se eles ficassem fixos na mesa aqui. Vai Então, ficar. então vamos, Vai ficar. vamos chorar um patrocínio aqui pros meus parceiros. Vambora. Mano, nós vamos aí, tipo, vamos começar pela Next, aí nós vamos indo pra história de vocês individualmente, Claro. pra gente conseguir ter Claro. todo o papo no meio do caminho, fechou? Primeira pergunta, quando que vocês casaram? Ainda, Faz um ainda tempo, não. hein, Fábio? Não, pior que faz um tempo. Edu, eu conheço o Everton há muito tempo. Ele tinha 19 anos. Ele tinha cabelo? Tinha cabelo. Então faz tempo. Faz Tinha tempo. cabelo. É, tá tempo. careca de saber já, cara. Cara, a gente tava participando de uma competição, né? Dentro de uma multinacional. E aí eu vi ele participando, ele era atendente. E eu falei, cara, esse moleque tem um pique e energia que realmente o negócio precisa. No Mac? No Mac? No McDonald's. Pode falar, eu acho que pode. Pra mim, pra nós, pode. E eu vi ele com aquela energia, com aquela vontade, sabe? Um menino de 19 anos. Eu já era gerente de restaurantes ali na Brasleme, num restaurante que fica na zona norte de São Paulo. E eu falei pra ele, cara, você quer trabalhar comigo? Ele trabalhava em outra operação, tava ganhando todas as competições. Ele falou, cara, eu topo. Eu falei, se você vir, a gente traça um desafio, uma meta em cima de meritocracias e você vai crescer com a gente, né? E ele topou o desafio, foi uma sinergia que rolou ali do nada. E a gente traz essa amizade até hoje, né? Tem uma bebezinha... Ele fala que ele era... Que lá Top. ele era rei. Quando Quero saber se era tudo isso Quando mesmo. chegar a minha vez, eu vou contar minha história em 5 minutos. Mas assim... Mas só para encerrar, mas hoje eu tenho muito orgulho, né? Porque a gente se transformou em amigos, né? De passar Natal, Ano Novo juntos. E o que eu fico realmente muito emocionado é de ver minha bebê. Eu tenho uma bebê de 1 ano e 5 meses. E ele tem um mega carinho. A filha dele hoje, que tem 8 anos, né? 9 anos. Brincando com a minha filha, eu acho que eu tava falando, vindo pra cá, eu tava falando pra ele que existem algumas coisas que acontecem na vida, né, que a gente não gerencia. Sim. E esses encontros são encontros divinos. Como a gente se encontrou também, né, a Nex se encontrou com a Trato se encontrou com outros negócios, né, então, como provavelmente vocês também têm esse início de relacionamento. Aqui foi um puta azar. Mas é isso.
Caraca, o cara lá rasgando elogios. Não, tava Eu falei, agora eu vou me emocionar aqui. Preparei o lencinho, puxei. Ele aqui, acabou comigo, Não, né? e é importante falar, até vou olhar pra câmera aqui ao vivo, eu gosto de falar ao vivo, não sei porquê. É tudo que acho que é ao vivo. Antes Vai. da gente falar Nem da queria ser Next, eu quero repórter. agradecer pelo reconhecimento, também pela amizade que eu tive. Eu tenho algumas pessoas que eu sou grato, né, nessa minha vida, e ele é uma das pessoas que me deu oportunidade para me crescer no McDonald's. Eu fiz uma carreira muito linda lá. Mas não percam esse podcast que vai falar sobre muitas coisas, inclusive porque o André tá sentado nessa cadeira. Ele não admite, mas eu vou desmascará-lo. Desmascará-lo não, eu vou contar as verdades, que ele não é grato, ele não me abraça. Quando eu vou lá no restaurante dele, incrível, eu tenho que pagar o cupim com queijo. Eu acho isso um absurdo. Mas vamos continuar. Mano, a gente já vai chegar aí de novo. A gente vai chegar no papo aí de novo. Mas da onde vocês tiraram a ideia de Jerico de montar uma empresa de motoboy, cara? Cara. Por que essa confusão na vida de vocês? Na dele, É. porque eu sou amigo dele. E aí... Cara, a gente iniciou um projeto lá atrás, né? A gente tá falando de 2014, não é um universo de tempo muito grande, mas como a tecnologia ela mudou muito rápido, né? A gente viveu esses dois tempos, né? Em 2014, eu me lembro bem porque era ano de Copa do Mundo, e o McDonald's desistiu de tocar delivery em algum momento, falou, olha, nosso negócio é balcão e drive, vamos botar força no que realmente a gente sabe fazer de melhor, que é a experiência do cliente no balcão e no drive e em cold quiosques. Cara, só te cortar Claro. um pedacinho. Quando que o Mac começou com o delivery? Que ele tentou, pelo menos. Você falou que depois ele entendeu que não Ele era. começou lá atrás, há muito tempo, na Paulista, Entrega, né? e chamava Mac Entrega. Então era a pé, os meninos iam com bag nas costas e entregava só na Paulista. Caraca, eu lembro disso. Faz tempo, Faz né? tempo, Muito tempo. faz tempo. Mas a gente tá falando de alguma coisa de 90, 91. Ah, não. Então Tá. não lembro, não. É bem antigo. Ele tinha 3 anos, fala. Não era nem nascido, cara. Eu acho que você quis só valorizar a sua pergunta, tá ligado? Porque lembrava só pra falar que... Não, mas eu lembro que tinha isso na Paulista, que eu estudava lá perto. Eu lembro que tinha, mas... não acabou em 90. Começou em 90, 91 e depois ele continuou. Provavelmente você deve ter realmente visto alguém andando lá com bag na Paulista lá. E aí a gente, em 2014, o McDonald's resolveu sair e eu operava com franqueado, né, na região, e a gente falou, bom, vamos aumentar esse raio, vamos tentar explorar um pouco mais. E a gente aumentou o raio, começou a trabalhar a marca Mac Delivery, né, no McDonald's. Só 3 franqueados em São Paulo e 1 em Brasília. E conforme a gente aumentou o raio, a venda começou a acelerar, mas não numa velocidade tão grande, até porque o Mac mandou carta descontinuando o segmento para os clientes que ele já tinha, para a base de dados. E a gente teve que reativar, então teve um trabalho para reativar. Ó, nessa região a gente tem delivery e tudo mais. E começou a crescer, só que em 2015, um ano depois, a gente já sozinho, tentando, né, criar algo diferente, chegou o Hello Food e iFood no Brasil. E aí o iFood chegou com toda a velocidade que vocês sabem que ele tem, né? E a gente começou a crescer. Para vocês terem uma ideia, eu me lembro que a gente fazia 75 pedidos, esse restaurante McDonald's, por dia, em média. E na segunda seguinte que virou, isso numa segunda-feira, tá? Na segunda seguinte que virou o iFood, a gente já fez 189. Tipo, foi um negócio maluco, assim. E nem tinha tanta exposição, né, na mídia. O iFood, Tava começando, Tava tracionando. começando. Depois ele acabou adquirindo o Hello Food e expandindo mais para ser o que realmente é hoje, gigantesca a marca. E aí a gente começou a sentir dificuldades, né? Porque você tem uma operação grande, com volume muito grande de vendas, e você bate no primeiro gargalo, que é o entregador. Naquela época não tinha muitas empresas. A gente tentou algumas, né? Não vou citar o nome aqui para não acabar desmerecendo o trabalho das empresas, que eu sei o quanto é difícil. Mas e algumas grandes nacionais, inclusive, e esse negócio é extremamente difícil. E eu pensei, cara, a gente precisa fazer algo diferente, porque senão a gente vai parar nesse gargalo e a gente não vai conseguir evoluir. E É fogo que você vende a mão de algo que não é sua, né, mano? não é sua. Essa é a maior treta de todas. Não é Mano, e é louco porque você tá tentando resolver um problema do Mac quando teve a ideia do negócio, né? Exatamente. Você tá tentando Exato. resolver pro Mac. Exatamente. Mano, preciso acabar com o meu gargalo aqui. E aí eu pensei, cara, se eu fosse criar alguma coisa, era alguma coisa com parceria com o franqueado, que seria um CLT do franqueado. Mas a gente sabe que para esse universo de entregador, CLT não funciona. Não funciona. A gente até já tentou, mas os caras entram na caixa e de repente estão trabalhando em outro lugar e só usam o auxílio e acaba crescendo muito passivo
de funcionários como CLT ali na estrutura da empresa e ela acaba não viabilizando o negócio. E aí eu falei, se a gente fosse criar algo, tinha que ser uma startup de tecnologia, com parceiros, com MEI emitindo nota, uniformizados, porque eu queria algo diferente. Até comparei, falei, Everton, lá atrás nem era o Everton, era o Veloso, que era um parceiro nosso. Falei, Veloso, a gente precisa criar algo diferente. Se a gente for fazer uma empresa, até porque o franqueado não pode ter 2 empresas no MEC, ele tem que dedicar só ao negócio dele. Então eu teria que sair e eu teria que pensar em uma empresa diferente. E eu falei, a gente vai ter que fazer algo realmente bacana. Eu gostaria desses caras estarem uniformizados, até comparei na época seguro de carro. Então você pega o seguro de carro, você tem a Porto Seguro, que seu carro quebra, ele vai à noite, leva um lanchinho lá, leva uma água antes de até de te atender. E o cara vai uniformizado, a moto do cara é toda adesivada. Outra pegada, incrível. né? Outro patamar. Exatamente. Eu falei, a gente precisa criar isso para restaurantes que tenha volume e que querem que alguém represente ele na última ponta, que é no last mile, que é na entrega do pedido. E a gente a ideia era pôr o garçom na rua. a gente até chamou de GSR, Garçom sobre Rodas. Aí, Até apareceu aquele entregador lá. Agora eu quero saber Pessoal, quem é esse garçom aí. mas escuta, é importante a gente dizer, só pra encaixar aqui no raciocínio do Fábio. Para de rir, né? Desculpa, é que eu tô lembrando do cara. Aquela Havaianas com prego, né? Ó, o que acontece? É uma dica pra todos aí os espectadores. Nunca menospreze o projeto do seu amigo. Nessa época que ele criou a Next, eu tava no Mac, totalmente integrado num projeto lá no Mac, que daqui a pouco eu vou contar a minha história. E ele me ligou, Everton, preciso te contar. Tô com uma empresa, abriu, toma, tanta coisa pra fazer. Tá bom, Fábio, depois a gente se fala. Ele, vem aqui, vamos tomar um café, preciso te mostrar. Aí eu fui tomar um café com ele, né? Aí ele abriu o porta-malas do carro e falou, olha aqui o projeto, desenhou a jaqueta, me mostrou, eu olhei, que legal. Mas eu não tava com a cabeça nisso. Olha só, quem diria que depois de alguns anos, 3 anos, eu estaria com ele nesse projeto e tão mergulhado de cabeça como estou, assim, vivenciando isso. E então, qual que é a dica que eu dou? Nunca, tipo, quando alguém te falar qualquer coisa que seja, fala, pô, que legal e tente entender. Tem algum amigo que já fez isso com você? Meu, foi fogo. Não, mas isso acaba acontecendo no nosso dia a dia. Às vezes o que é muito importante pra gente naquele momento, que era era o projeto da vida do Fábio, e hoje é o projeto da minha vida. Mas só que naquele momento eu tava com outro foco, vivendo uma cabeça de corporativa, CLT. Tava lá desenvolvendo vários projetos que daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho lá, que eu trabalhei na Universidade do Hambúrguer, lá em Alphaville, e a gente criava várias coisas. Só que eu deveria ter olhado pro sonho dele, como eu tô olhando agora, mas só que depois, né, a gente se encontrou e fez acontecer. Eu acho que na vida tudo são prioridades, né? E cada um tem o seu quadrado ali, as suas prioridades, né? E aí a gente pode falar até um pouquinho de pandemia. Quando aconteceu a pandemia, acho que foi um ensinamento para todo mundo, né? Cada um protegeu a sua prioridade, apesar de estar preocupado. Mas você ficou puto quando ele cagou pra sua ideia, não? Não, porque normalmente ele costuma cagar pra tudo. Ele joga na cara até hoje. Ele me mostrou o projeto, desenhou que ele fez outras coisas. Esse cara, ele é o criador, ele é o criativo, ele é o cara que desenvolve. Eu sou uma pessoa de processos, de esquemas, padronizações. Eu gosto bastante dessa parada. E ele me trouxe isso, me trouxe outro projeto da Expo também, que você conhece, André, lá que tem os eventos lá das feiras. E é muito engraçado que eu sempre ele tá me mostrando as coisas, Edu, e eu fico, mano, parece que eu tô cagando, mas eu não tô. Obviamente que eu... Tô brincando. O Everton hoje... eu só ignoro. O Everton hoje é o diretor de operações, né, e desenvolvimento da empresa. Mas só para finalizar, essa operação McDonald's chegou a ser a maior operação de delivery da América Latina, entre todos os McDonald's. Tá. Então, ela chegou com a Next a 24 mil pedidos mês. Então, Nossa! Mês. E de um projeto que começou pequenininho e a gente vai se adaptando, né? A gente usa muito uma palavra no nosso negócio, né? Costumo, em reuniões com o Everton, falar muito sobre o fast fail, né? Que é, se você tiver que falhar, falha rápido. Porque todo mundo vai falhar. Você tem um projeto, você vai desenvolver ele, no começo você vai errar, e aí você tem que corrigir rápido. Se você demorar muito para corrigir o erro, ele pode ficar muito grande e você não consegue recuar. E se você não perceber que é um erro, você erra por muito tempo. Quando você perceber também. Exatamente. Então, mas assim, o negócio cresceu, as outras empresas enxergaram a gente de uniforme na rua, com bag personalizada, com KPIs, né? Então a gente tem um dashboard que tem KPI de tempo da operação do restaurante, da operação do entregador, do tempo de percurso, da experiência total do cliente. E a gente passa isso para os clientes para tentar otimizar. Assumimos grandes operações, né? A gente hoje tem no nosso portfólio uma série de empresas grandes, né? Que não só o McDonald's mais.
e que tá dando uma dimensão de futuro pra gente pensar em outras coisas, né? Então eu fico às vezes pensando, e quando eu falo, o Everton fala, pô, você é muito criativo, mas tem que manter o pé no chão. Mas a gente tá vendo aí o Elon Musk trazer robô, né? Humanoides, né? A China também. A gente tem drone aí que já hoje teve um show do Alok há poucos dias e ele faz a imagem lá de quem ele quiser com drones. 1.500 drones. Cara, é um negócio que a gente... Na China, 1.500. Eita, pega. A gente fez um na Arena Neoquímica com 500 para poder desenhar um gol, o goleiro pegando uma bola, escrever Neoquímica Arena 50 anos. Eu acho que era 50, 100, não lembro. Também foi com 500 drones. Foi legal então, e aí eu acho que a gente tem que começar a pensar, porque o futuro está aí, né? Ele está acontecendo a todo momento e a gente quer fazer com que a Next cresça. Hoje a gente tem o iFood fazendo 100 milhões de pedidos, acabaram de fazer uma festa aí, né? 100 milhões de pedidos. Ele ficou muito grande e a gente tem um mercado gigante para explorar, mas a gente precisa apresentar isso para os clientes. É por isso até que a gente está aqui nesse momento, né? Porque a gente ainda não investiu na publicidade como um todo. A gente tem um Instagram, a gente tem um site... Mas a gente precisa explorar mais isso até para as pessoas conhecerem, porque quem conhece normalmente cresce, né? Hoje a gente tem operações de padarias que quando a gente apresenta para grandes players, grandes marcas, os caras falam, não quero ouvir de padaria. O Everton fala, nem fala de padaria, que os caras vão achar que é um negócio pequeno. Mas eu tenho padarias hoje que faz 150 mil pedidos no ano. O negócio é 30%, 40% do negócio padaria. 12 mil pedidos mês aí. Mais ou menos, entendeu? E o cara tá crescendo, tá ganhando prêmios, e a gente tá expandindo essa experiência com outros negócios. Porque é o que eu falei, a gente tá aprendendo também nessa O cara falou 12 mil pedidos mês, cara. Lembrou muito meu começo, ok? Humildão. Esse cara é foda. Meu Deus, amém. Então, seu filho tá pronto. A 12 mil pedidos mês. O iFood hoje, você enxerga ele como amigo do negócio real ou dá muito trabalho também para vocês? Porque assim, eu como loja posso falar que a plataforma é genial, mudou o mercado completamente, como você falou, mas tem muitos problemas. E aí eu acho que grande parte do problema continua sendo o que a gente estava falando, que é o mesmo problema da Next, que é mão de obra. A gente sofre pelos mesmos problemas de mão de obra. Como que é isso dentro da Next? Como você lida com essa parada? Cara, eu vejo o iFood como um grande parceiro, né? A gente até esteve agora numa apresentação da Move, né, deles, que movimentou acho que 10 mil pessoas. Foi sensacional lá. Foi incrível, foi incrível. Eles têm muita coisa legal para trazer, né? E a gente é um parceiro mesmo deles. Eles estão criando uma outra empresa dentro da holding, chama Entregou, ela já existe. E a ideia é que essa Entregou, que é do próprio iFood, faça a gestão de todo o last mile. E o iFood seja um marketplace. E eles existem dentro da Entregou, ela gerencia franqueados. Então, eles estão validando franqueados no Brasil para fazer essa gestão. Porque hoje o entregador não tem nota fiscal, acaba não emitindo nota fiscal, ele às vezes não tem nem habilitação. Pega o documento de uma outra pessoa, da moto. Lá em casa, filho, o que tem de senhorinha entregando de moto não tá escrito. Aí chega lá, entrega pra fulano. Esse cara Claudete Senhora Jesus. Cláudia, senhora Cláudia, você? Ele falou, é isso mesmo, irmão. Minha mãe tá aqui, ó. Claudete está vindo. Aí você que chega lá, o Wanderson. Uma vozinha assim, cara. Pode dar vozinha. Mas eu acho que dentro desse universo, André, a gente quer transformar esse negócio em algo diferente. A Next já tem a intenção de ter algo completamente diferente, sabe? É claro que tem muitos ajustes ainda a serem feitos, a gente tem corrigido alguns. Trabalhar com parceiros é um negócio difícil, como você falou, mas como a gente tem uma gama de pedidos muito grande nas regiões onde a gente opera, tudo bem que ele saia e vá em final de semana trabalhar com outra pessoa, mas ele perde a segunda, terça, quarta e quinta, que é o dia que realmente esses grandes negócios têm volume muito grande. Então, ele acaba se agendando e trabalha conosco, né? Então, tem feito sentido. A gente tem acelerado quando a gente coloca a mão. Quando o negócio é parceiro, também tem esse lance de um ajudar o outro e a gente entende que funciona. Sentar uma vez por mês, entender o que está acontecendo dentro do gráfico, o que a gente pode fazer, taxa grátis. É muito único cada negócio, né? É muito único. Eu falo para todo mundo, quando você fala, mano, como que você faz para lidar com as suas entregas? Toda vez que eu vou falar de Next, está dentro desse conceito de pergunta. Porque meu problema maior de todos eu abro muito cedo e fecho, né, no horário que todo mundo fecha. Mano, que nem hoje mesmo, eu tava olhando no grupo que a gente tem aqui,
10 horas da manhã, as meninas do caixa mandando lá, pedido pronto. Falei, mano, 10 horas da manhã, que pedido que tá pronto, tá ligado? Quem pediu 10 horas da manhã? Então, esses encaixes que a gente acaba fazendo em parceria que torna tão específico o trampo, né? Mas a outra dificuldade maior de todas que eu sempre tive curiosidade de entender. Mano, como vocês vão lidar com o processo, com BO? Porque, mano, é muito motoboy trabalhando para vocês. Como você falou, ainda um mercado teoricamente um pouco amador, porque a maioria dos motoboys não tem habilitação, não tem moto, tá com moto emprestada, enfim. Como vocês estão lidando com essa parada também? Antes de, como o Fábio citou aqui, antes da gente chegar com a Next, né, de uma forma, né, uma expansão com a Next, a gente está há 3 anos praticamente, a gente se preparou bem, a gente está bem protegido com o departamento jurídico, a gente tem uma equipe de RH que trabalha insistentemente, a gente estava até falando hoje com as meninas antes, que nós estaríamos aqui para elas acompanharem ao vivo, mas quando eu fui pedir o link para você falou que, beleza, tá tudo certo. Mas assim, ao vivo. Vamos fazer um ao vivo para ele da próxima vez. Eu adoro ao vivo. Aí é o seguinte, então assim, a gente começou de uma forma, a gente desenhou algo que no começo a gente teve um percentual menor, de 20% a 30% de aceitação, que era o quê? A gente gostaria de ter os entregadores todos com mês, né? Eles não serem CLTs, que a gente testou esse projeto CLT. A gente até tem CLT hoje na empresa, mas a gente viu que o mês se encaixa melhor. Então, a gente começou com eles mês. Prestando serviço mesmo. Prestando serviço normal. Microempreendedor. E depois eles, em um segundo passo, a gente falou, o Fábio até, a gente desenhou bem legal. Vamos primeiro fazer com que eles tenham um MEI. Legal, vamos auxiliá-los a abrir, a falar como se paga a DAS, bonitinho. E as meninas do RH insistentemente nos grupos lá de WhatsApp. Depois que a gente conseguiu 100% que os entregadores teriam, né, a parte de documentação, a gente conseguiu fazer com que eles gerassem as notas fiscais. Então, peraí, pessoal, para vocês receberem semanalmente como vocês recebem, vocês precisam gerar uma nota fiscal para a gente que vocês estão, né, sendo prestadores de serviço. E a gente começou a medir isso semanalmente, com reuniões com supervisores de operações, e a coisa começou a dar liga. Então, assim, todo mundo abraçou o projeto. Óbvio que eu sempre falo para o Fábio que eu carrego lá de trás que uma pessoa me falou, sejamos como as águas, né? As águas se adaptam a qualquer tipo de situação. Você jogar água aqui, ela vai se adaptando, entra nesse buraco. E eu sempre me adaptei a tudo. Então, se o Fábio é uma pessoa muito intensa, como eu. E o Fábio muda de percurso muito rápido, Edu. Então, o Fábio tá falando assim, vamos no MEI. De repente, ele fala, eu quero todo mundo freelancer, 3 dias, um contrato que eu quero que assine para amanhã. E ao invés de eu sempre tô viabilizando o projeto. Eu sou uma pessoa muito otimista, então eu falo, Fábio, vamos. Só que nosso time não é o mesmo dos entregadores, dos supervisores de região. Então, a gente está tentando encaixar isso. Aí que entra a minha parte. Aí que entra a parada que eu faço com ele, que eu faço bem, que ele tem a coisa em mente, eu desenho legal, porque eu sabia que o entregador ele tinha uma necessidade. É um público muito massacrado. E o André me ajuda muito nisso. Não é porque eu tô aqui no podcast de vocês que o André, ele realmente faz um tratamento como a gente merece. Por exemplo, ele entende os dois lados. Ele entende o problema, ele entende a dificuldade, ele nos ajuda a solucionar, enfim. E eu vi uma vez de um supervisor, quando eu acabei de chegar da Next, André, eu fui falar com até tô olhando para a pessoa que está aqui, ela está até prestando atenção. Ele falou assim para mim, para entregador não existe muito obrigado, por favor. Faz essa pi logo e acabou. Aí eu falei, não, pô, o cara é ser humano, eu nunca fui assim. Eu acho que eu tenho uma educação de família. Eu comecei a tratar o cara, oi, tudo bem? Bom dia. Seja bem-vindo aí quando vir um novo entregador. Ele ia fazer entrega, cuidado, vai na manha para você não sofrer um acidente. E eu fui percebendo que os caras foram me retornando de uma forma diferente, me tratando bem, me respeitando da forma que eu precisava. E eu pensei, não é assim, não é porque a classe de entregador, de motoboy, os caras são sofridos, a gente sabe as dificuldades, choveu, é um perigo. E eu comecei a tratá-los como eu gostaria de ser tratado também, né, Fábio? E a gente trouxe isso. Então, a Next tem como diferencial também pensar no desenvolvimento dos entregadores. A gente tem um plano de carreira para os entregadores. O que seria? O entregador, ele trabalha com a gente, o que se destaca fazendo entregas lá, que faz o maior... Criou um sisteminha, né? Um sisteminha. De premiação. Exato. A gente tem, além do treinamento, a gente tem as premiações e também tem o plano de carreira para a pessoa, onde ele pode crescer para expedidor, que é aquela pessoa que fica uma espécie de um líder nas unidades
despachando os pedidos, falando com o cliente. Agrupando o pedido, né? Separando por entregador e tal. Exatamente. E digo mais, ele pode também ser um supervisor de região. Ele é muito bem remunerado. A gente costuma dizer que a Next, ela valoriza muito nessa parte de remuneração, porque é importante. Então, assim, a gente dá toda essa condição para o entregador. Tem um uniforme bacana, a gente facilita para eles adquirirem uniforme, eles pegam lá, a gente facilita em 4 vezes para eles pegarem lá todo o kit. Então, assim, a gente está trabalhando em prol deles, entendeu? Então, a gente também cobra e é importante a gente dizer isso, né, Fábio? Que a Next veio para revolucionar nessa parte. Eu deixo os entregadores da Trato tão à vontade que às vezes eles vêm de bermuda e chinelo. Ele brinca, eu sabia que ele ia falar isso. Eu vou ter que me defender, que o Fábio já me olhou aqui para mim. Como que o garçom sobre rodas chega de bermuda? Não, deixa eu contar essa história. A gente fala assim, vai dar a impressão que é bagunçado. Pera aí, André, eu acabei de receber aqui, eu perdi um contrato porque você... Obrigado. Não, me espera, cliente, me espera que eu já volto. Os caras fizeram uma parada, vai vendo. Tipo assim, cara, vamos ajudar, por exemplo... Não ri não, Edu. É sério. Quando ele me ligou pra mim, pro Fábio, a gente não sabia, eu falei, onde eu me escondo? E o pior é que assim, a gente falou assim, a ideia dos caras é muito boa, né? Vamos montar um projetinho pra ajudar a molecada que não tem moto, fazer umas entreguinhas de bike pertinho, vamos montar pra ajudar, vamos. Aí sempre tem o sem noção, né? Aí que apareceu o sem noção, parte de cima alinhadíssimo, camiseta roxa, da hora, da Next, bag 0, a bag é roxinha assim, ó. Linda, né? Mano, muito louca, bag 0, papapá. Aí eu olhei pra baixo, bermuda da Ciclone e chinelo. Falei, mano... Aí foi pros caras, falei, mano, o moleque é muito da hora. Ele eu não sei o nome dele, não sei nada. Eric. Eric. O moleque é gente boa. É o William Bonner, caraca. É só daqui pra cima. Ninguém vai ficar olhando pra baixo. Exato. Tem que trazer ele pra gravar podcast, não pra fazer entrega. Cara, a gente conversou com ele, né? Mentira, o Fábio não conversou, o Fábio dispensou. Não. Brincadeira. Não, ele tá lá. O Fábio Mas ele é tipo daquele menino que... Eu fiz uma entrega... Eu fiz um pedido em casa à noite. Puta, é e importante. realmente foi o projeto. Era umas 10 horas da noite, precisava de um remédio pra minha bebê. E aí eu fiz na farmácia e esse cara apareceu lá rápido e ele me pediu uma nota. 10 horas da noite, chovendo. E ele falou, olha, eu tô te entregando o produto, você poderia me avaliar com 5 estrelas? Falei, cara, moleque, 10 horas da noite, acho que se não me engano era um domingo ainda. Falei, pô, você trabalha com o quê? Ele falou, não, eu tô pegando aqui com iFood e tudo mais na região, tô de bike, tava de bike. Falei, eu gostei da preocupação dele com o pedido. Sim. E aí eu dei o cartão, tudo, e ele foi até a empresa e começou o projeto. Ele entregou o uniforme. Nos primeiros dias ele tava de tênis, tudo bonitinho. Só que ele é tipo aquele... Não sei se vocês já conheceram alguém que gosta de jogar bola. O cara tem a chuteira, mas ele gosta de jogar bola descalço, cara. E o Everton conversou com ele, a gente chamou ele lá depois que você falou com a gente. E ele falou, eu gosto de pedalar de chinelo. E a gente sabe que não é seguro. E a gente... Pra você ter uma ideia, a gente até achou que ele não tinha grana pra comprar o tênis. A gente se ofereceu pra comprar o tênis pra ele. E ele falou assim, não. Você pode até me dar um tênis, mas é que eu gosto de pedalar de chinelo. E a gente não quis perder ele. Aos poucos a gente tá conseguindo fazer com que ele pedale de tênis. Ele usa o tênis uma vez por semana, mas a gente já tá com... Mas pra se adaptar. O que realmente eu jurei que eles iam falar, pra se adaptar a gente vai dar Havaianas da Next pra ele, que aí fica no padrão. Os chinelos da Next. O que eu gosto muito nele é que ele é muito preocupado com o produto e com a experiência do cliente. A gente vai tentar fazer que ele fique mais tempo e cresça com a gente, porque o sonho dele é comprar uma moto. Porque aí comprar moto não é simplesmente, vou juntar uma grana e comprar uma moto. Tem a habilitação. E depois tem a gestão. Porque ninguém fala, mas esse entregador tem que fazer a gestão do negócio dele. Igual o Uber. Tem. Eu tenho entregador lá que ganha 12 pau por mês. Tô mentindo? Não. 12 pau o cara ganha por mês. E aí a gente fala, você tem que saber fazer a gestão. Você tem que pagar R$71 lá da taxa do MEI. Você tem que gerenciar o combustível. Você tem que trocar o óleo da moto sempre que necessário. Porque o cara roda muito. Aí o cara pega e não troca o óleo porque ele tem que poupar aquela grana. Aí estoura o motor da moto, custa 4 pau pro cara arrumar. E ele não põe isso na conta. Então, a gente também está gerando agora novos cursos. Quem está chamando os caras para treinar. Né? Treinar o cara a gerir a parte financeira dele, o negócio dele. Porque eles são empresários, eles são microempreendedores. Né? Cara, é super importante ter essa parte de gestão financeira para eles, até que para eles conseguirem prosperar dentro do negócio que eles têm junto com você, né? Porque senão o cara fala, pô, tô ganhando dinheiro, mas não sei para onde tá indo, não tô ganhando o suficiente.
Ainda mais motocicleta, que gera muita Caraca, manutenção. motocicleta. Fazia tempo que eu escutava você falar. É. Você tá velho, hein, Eu mano? treinei pra Motocicleta. falar O cara do Detran falando com a gente aqui. A sua motocicleta... Você trabalha no Eu Detran? quis ser formal pra É o ficar CT, bonitinho é pra o câmera, CT, tô me é o adaptando. CT que tá falando com a gente? Não, mas assim, a gente passa esse conhecimento para o quanto é importante provisionar a manutenção. O que é isso? Até um Uber mesmo, se o cara não guardar um dinheiro por semana, porque vai dar problema no amortecedor, vai dar problema. E as pessoas estão lá trabalhando. Aí o cara vai falar que no trabalho não dá dinheiro. Exato, eles só olham bruto. Até o Fábio falou, o cara ganha 12 pau, vê se o cara guarda. Tipo assim, tem que guardar. A gente até orienta, ó, provisiona, porque quando para a moto, a gente sabe que o cara vai deixar lá 700, 800 pau para manutenção. Mas assim, a nossa vida é igual a gente aprendeu lá atrás. A nossa vida sempre vai ser um constante treinamento. Tudo é treinamento. Eu treino a minha filha todos os dias de 9 anos. O André também tá treinando as pessoas lá do restaurante. O Edu também treina a equipe dele. Eu não treino ninguém. Eu não tenho ninguém pra treinar. Não tem ninguém pra treinar, é fogo. Não fala assim. Vai não. treinar o quê, cara? Cadeira. Mas- Inclusive a Tamires tá aqui em treinamento, voando. É sério? É. Aí, tá vendo? O treinamento tá Eu treino bem ou não treino? Mas, mais ou menos. Mas assim, Obrigado, Tamires. o treinamento é a alma do negócio. E não adianta a gente se esconder disso. Se a gente ficar com conhecimento, a gente não passar para as pessoas, a gente vai trabalhar mais. A gente costuma dizer que quanto mais as pessoas souberem, o André prova disso e o Fábio também. Quando o André, eu sempre costumava dizer, o nosso trabalho começa quando a gente vai embora. Quando eu ia embora da unidade que eu trabalhava do McDonald's, quando eu vou embora da Next, o nosso trabalho começa porque as pessoas estão trabalhando pra gente, bem treinadas. Agora, se você faz o mal, se você é uma pessoa que não é um gestor bacana, quando você vai embora, o cara fala, ufa, graças a Deus, ainda bem, esse cara... É ou não é? O André sabe assim bem o que eu tô mesmo. falando. Não, é mesmo. Quando eu termino o dia de podcast com o André, eu falo, Graças a Deus. graças a Deus. Então é isso, a nossa história é bem bacana e a gente tá na luta com grandes players, a gente tá fechando alguns contratos importantes que a gente infelizmente não pode falar, que são concorrentes aí no meio, tem vários fast foods aí para então 2025 promete. A gente fez um trabalho esse ano de roupagem na Next, a gente mudou praticamente todo o visual. Identidade visual, a gente fez um Instagram bacana, eu acho que o André acompanha, o Edu acompanha. Meu sonho era ter o Edu Lira, mas ele sempre fechou as portas pra mim, porque ele falou, Everton, não dá. Eu nunca O que vocês podem pagar, eu não... o que É muito pouco. Mas assim... Não fechei as portas. Ele sempre foi É um que sonho. não deu match. por causa- Ainda. Sim, é porque, brincadeiras à parte, ele tem uma agenda muito concorrida, a gente entende, mas a gente buscou um profissional também de ponta, né, Fábio? Um profissional, e aí esse profissional fez essa identidade pra gente, e hoje a gente tá preparado com uma equipe de suporte bacana, a gente tá, meu pai é empreiteiro de obras, meu pai é mestre de obras, meu pai sempre falava que o alicerce é o mais importante. Everton, importante são as sapatas aqui, não é só o acabamento, né? Então, para toda a nossa vida é a mesma coisa. Então, a gente está fazendo um alicerce forte. O que o Fábio desenhou desde o começo, a gente está executando. É importante isso. E a gente está sempre, todos os dias, né, Fábio? Procurando algo para melhorar. A gente nunca tenta ficar no comodismo, porque isso aí pode ser que nos atrapalhe no futuro, entendeu? E esse nosso mercado, ele é muito... Dinâmico, É né? dinâmico, né? Ele muda toda hora, as coisas vão se adaptando, o hábito de consumo vai mudando. Eu lembro quando a gente começou a fazer delivery, tipo assim, cara, você entregou um delivery com 1h30, era legal. O cara falou assim, pô, 1h30 chegou a comida na minha casa. Agora, cara, você entregou com mais de meia hora, o cara falou, mano... Não quer. Pô, 50 minutos pra entregar uma comida, o cara tá puto com você. Cara, mas eu comecei a pedir recentemente mais delivery. É difícil você ter uma entrega com menos de 30. Eu no Tucuruvi até hoje não tive nenhuma. É difícil? E já pedi às 18, assim que a loja abre. A loja abriu, eu pedi. Já pedi no horário de pico, já pedi mais tarde. Não tive uma experiência de meia hora. Mas a cobrança é essa, que a gente entregue sempre menos tempo, sempre menos tempo. Só que a galera não entende, independente do que você faz, seja pizza, hambúrguer, qualquer coisa, cara, tem minimamente 10 minutos ali de preparo. Sim. Se é uma parada que é feita realmente na hora e tal, é 10 a 15 minutos de preparo. No seu caso, eu acho que é um pouco pior, porque você usa parrilla, tem cara que tem um ponto determinado, se o cara pede bem passado, é mais tempo ainda. Não, e a dificuldade do seguinte, por exemplo, uma coisa que a gente sempre se bateu para ajustar, né? Por exemplo, a Trato hoje trabalha com uma assistência remota da Next. Então, por exemplo, os entregadores ficam na base, a gente prepara o pedido, e o legal da Next também é isso, tá integrado com o meu iFood. Então, cantou um pedido no iFood, automaticamente aparece para eles alocam um entregador para mim. Então, imagina que o cara pediu um hambúrguer mal passado, que vai sair com 6 minutos, 5 minutos vai sair um hambúrguer mal passado, mas ele pediu uma sobrecoxa também.
Só que a sobrecoxa vai sair com 15, 20 minutos. Como se administra isso? Essa é a maior treta, entendeu? E aí, tipo assim, o entregador ele vai chegar muito primeiro que o pedido. Sim. E não vai dar pra você ficar, o cara... Deixa eu ver o que saiu lá na trato. Ah, sobrecoxa não dá pra colocar isso pro entregador. Então, sempre essa dificuldade de ajustar essas coisinhas da logística, que é treta, né? Exato. Uma das coisas que a gente sofre bastante, que a gente costuma explicar muito para o cliente, que quem é fundamental nesse processo de logística, não só a empresa de logística, mas é o cliente também. É o que o André está falando. Nós temos fast foods, principalmente, ô Edu, que... No final de semana à noite, sexta-noite, sábado à noite, o delivery encheu, o drive-thru encheu e o balcão encheu, eles priorizam o drive-thru, que o cliente buzina, o balcão, que o cliente está lá, e o delivery eles deixam de montar. E nós, como empresa, nós temos os entregadores parados esperando para levar o pedido, que eles saem de 2 pedidos agrupados por bag, e eles deixam lá, eles ficam parados. De repente, eles zeram o balcão, né? Os clientes, eles acabam de atender todos os clientes, zeram o drive e eles querem dar atenção pro delivery, só que aquele montante de pedidos que eles fazem de uma vez, que são 20, 30 pedidos, a gente não tem entregadores suficientes. Então, isso acaba prejudicando o nosso planejamento. Porque os caras estão lá meia hora esperando e quando sai, quer sair tudo. Não Imagine que nós temos 10 entregadores lá disponíveis para sair com 20 pedidos no total. Um exemplo. Eles estão indo e voltando, é muito rápido. Só que quando eles deixam de produzir e a gente fica com 10 entregadores parados lá por 10 minutos, além de os entregadores deixarem de faturar que eles ganham por entrega, além de outras taxas, quando sai de uma vez que eles priorizam o delivery, o André sabe, vem tudo de uma vez e a gente não consegue. Aí cai a culpa para quem? Para a logística. Então, os clientes, a gente costuma sempre dar esse feedback para o cliente que a gente precisa muito disso, principalmente em padarias. Padarias, a gente tem o pãozinho e o leite que eles montam em 1 minuto. Só que tem a baguete que são 30 minutos. Só que tem uma sequência de caírem os pedidos. Então, vamos supor que cai o primeiro pedido, que é um pãozinho, o cara prepara na bag. O segundo pedido que agrupou é uma baguete. E aí? Aí tem que levar o pedido sozinho. Então, assim, esse mundo da logística é muito louco. Porque, assim, choveu, os entregadores, né? Os entregadores do iFood demoram para chegar. Não tem como você chamar o sob demanda, porque a gente sabe que tem um problema. Reduz na hora a área no aplicativo. E o Fábio vai explicar melhor do que eu, que eles fazem, assim, eles aumentam o raio, diminuem e fecham o estabelecimento. Só que nós, como o Next próprio, a gente garante os entregadores lá. Ah, mas nós garantimos nós prometemos 20, choveu, a gente tem 16. Mas nós temos 16, nós temos lá 80% do quadro e contra ninguém, né, do delivery. Não, e dá para trabalhar junto, sabe? Porque a gente não explicou, mas nós temos um modelo. Então, para o cara trabalhar lá, ele tem que primeiro preencher todos os requisitos dentro de um link. Que lá ele coloca a carteira de habilitação, documento da moto, entre outros. É validado, ele pode começar a pegar os novos pedidos. Só que para ele iniciar, ele tem que se agendar. Então, ele escolhe a operação que ele quer trabalhar um dia antes. E tem operações que são incríveis, que tem um volume muito grande com raio pequeno. Tem operações mais difíceis, mas todas são melhores do que o concorrente, que no nosso caso seria o iFood. Porque o cara pode trabalhar numa nuvem. Aí eu pergunto, por que o cara decide trabalhar com a gente? Porque ele fica na rua e aguardando tocar algum pedido. Que nem o Uber fica, o carro do Uber. Ah, tocou aqui nesse estabelecimento. E, às vezes ele vai lá e fica lá 20, 30 minutos esperando uma cozinha que demora 1 hora para fazer um prato. E ele perde muito tempo, então ele perde a produtividade. Então ele escolhe trabalhar com operações que são lucrativas para ele. No caso, um dia antes, que nem hoje abriu a agenda de amanhã, das 10 e vai até meia-noite. E os caras se agendam, escolhe dentro do nosso aplicativo qual ele quer operar. Aí, por exemplo, vamos dizer que tem uma operação que precisa de 15 entregadores. Já tem 15. Ela fecha. Então ele não consegue se agendar. E aí ele tem que escolher uma outra para trabalhar. Nesse caso, quando ele escolhe, ele acaba tomando a decisão de onde quer trabalhar. Então, ele escolhe onde quer trabalhar, qual horário que ele quer trabalhar. Ele emite a nota fiscal. Então, ele é um parceiro mesmo. E aí, volta naquela pergunta, como que você se protege? Então, hoje, a gente tem mais de 3 mil entregadores, né, logados na Next. E a gente, esse ano, teve uma ação trabalhista, no qual, quando a gente chegou na frente do juiz, ele olhou o contrato que nós temos, ele olhou as notas fiscais, todas que o cara emitiu, o período de pedidos que ele recusou, porque ele pode recusar, ele pode falar, esse pedido eu não quero. Exato. Quer dizer, ele escolhe o lugar que ele quer trabalhar, ele escolhe o horário que ele quer trabalhar, ele pode escolher o pedido que ele quer levar, ele tem um contrato e manda a nota fiscal. Ou seja, o juiz falou assim, olha, a gente tem que mandar essa reclamação aqui para um outro lugar, é uma ação civil, uma empresa contra uma empresa. E ele descredenciou aquela operação, né, aquele cenário do processo,
Como E trabalhista. a gente já não teve outros, até porque a gente está muito bem amparado legalmente depois de construir tudo isso e fazer os aprendizados, né? Sim. Então, a gente tem um projetinho que até eu ia falar, que é bem curtinho. Hoje a gente percebe que os entregadores têm motos alugadas, ou da Motu, ou da Gol Moto, tem várias hoje. Uhum. E o cara paga semanal. Então tem cara que fala, meu, cadê você? Você estava agendado e parou no meio do... Ah, não, é que minha moto travou. Eles bloqueiam quando não paga a moto. Sim. E vem pegar a moto e leva a moto do cara embora. E o cara não tem como trabalhar. Caraca. O que eu tô fazendo hoje? A gente tá pegando esses caras que locam moto. Normalmente é de 179 a 208 reais a média, depende da moto. Semana, mês? Por semana, Por paga. semana. E a gente até já pensou em abrir uma empresa para locar os caras para trabalharem com a gente e tudo mais, mas a gente ainda não chegou nesse momento. Mas o cara que paga a locação, se ele fizer na semana 150 pedidos, a gente paga a locação para ele. Então ele não tem nem essa preocupação. Olha, você faz 150 pedidos. Virou meta. Exatamente. Então tem cara que fica com a gente para. É como se fosse a premiação da de isso aí. meta dele. Bateu a meta de 150 pedidos, ganha a locação da moto. Exato. E o cara tem uma aderência para trabalhar com a gente. Não Então ele fala, fica pô, lá. por que eu vou trabalhar lá se aqui eu tenho volume, aqui eu tenho uma organização, eu tenho um banheiro para ir, eu tenho onde sentar e o cara ainda paga a locação da minha moto. Para que eu vou trabalhar em outro lugar? E aí a gente consegue ampliar esse cenário de ter mais entregadores dentro da nossa operação. Não, Sensacional. eu escuto muito o Everton falar de processo, e agora eu queria destrinchar um pouco isso. Onde você aprendeu isso? Conta um pouco da sua história, porque você virou o cara do processo mesmo, dentro do Mac, né? Sim, quando eu comecei no McDonald's em 2001, entrei no Mac já tarde, já com 19 anos, todo mundo brinca que todos entraram com 15, 16, eu entrei com 19. Aí falaram que eu era preguiçoso, que eu ficava dormindo, mas não. Eu trabalhava com meu pai na obra de pedreiro e eu falei, não aguento mais fazer isso, pai, eu não quero mais trabalhar com você. Eu vou fazer hambúrguer que é menos duro, né? Só um ponto aí, bem rápido. Ele fala essa história é a dele, mas na minha opinião o pai dele deve ter mandado ele embora de lá. Esse moleque fraco. Nada. Não mexe uma massa, não vai consegue embora. fazer uma massa. Vamos ver se velho. maionese você consegue. Aí eu comecei como atendente lá atrás, em 2001, lá no Shopping Center Norte, que era o McDonald's na época, que era o que mais vendia, um dos que mais vendiam do mundo, onde o Fábio, inclusive, foi gerente. E lá eu comecei a me desenvolver lá, entendeu? Eu sempre fui uma pessoa muito dinâmica, proativa, comunicativo, tanto que lá eles eram bem assim, não é... Como que eu falo? Não é... Eles dividiam meio que o McDonald's naquela época. Os caras tocavam a cozinha. Olha só, André. Os caras eram os caras que faziam os lanches. Ficavam na tostadeira, na chapa. E as meninas ficavam no atendimento. Só que eu era tão comunicativo que em meio 12 caixas eu era o único homem que estava lá atendendo, um monte de mulher. E eu lá... Não é porque eu não sabia cozinha que eu tinha passado por todas as áreas. É porque eu tinha essa Adaptação melhor com o público. Exato. Eu desenvolvia bem. E eu trabalhava muito, eu via muitos profissionais lá, eu via cada um, eu sempre observava bastante. Então eu pegava o melhor de cada um. Eu sempre fui muito otimista, via sempre o lado bom das coisas, desde quando eu cresci assim. E eu via o melhor de cada um. E eu sempre me preocupei, me incomodo bastante com as pessoas que fazem as coisas de forma avulsa, eu falo. Um exemplo, sujou ali, vamos limpar. Não, por que não faz um processo semanal para limpar aquele negócio? Então, assim, o McDonald's também, né, na época, ele nos trouxe como ponto-chave o treinamento, muitos manuais, books, e a gente naquela época tinha uma competição que chamava-se Olimpíadas de Básicos. A gente está aqui à frente do maior campeão de Olimpíadas de Básicos do McDonald's. 4 anos seguidos, Fábio Guilherme ganhou. É tipo passo-repasso. Sabe aquele programa de teoria? E eu peguei... teve uma parte... Lembra que ele falou que me viu trabalhar, que eu era destaque, ganhava um monte de prêmio? Ele me chamou para trabalhar na loja dele. Ele falou, você vai fazer parte do meu time de Olimpíadas de Básicos. Eu falei, não, mano. Porque era muito tenso. O que ele fazia? Eu vou falar o segredo. O que é Olimpíadas? Olimpíadas do quê? Olimpíadas de Básicos é o quê? De básicos? Olimpíadas de Básicos é tipo uma competição, é tipo um perguntas e respostas, tipo um passo-repassa, um contra o outro, só que não dá torta na cara. Com uma botoneira aqui, mão aqui. E você tem direito a responder todas as perguntas que tem no manual do MEC. São mais de 2.000 perguntas. Tipo Caraca, a receita Tudo. desse produto. gente Ele é tipo o maluco do Sweets. Mais ou menos isso. Mike Mais ou Ross. menos. Mike Então Ross. a gente sabia o peso do pão, o peso da carne, sabia o diâmetro de Espessura. espessura, tudo. Basicamente a gente tinha que saber até o gergelim do pão, quantos que a gente que não era padrão, mas assim, como passa um pano na mesa, como limpa um chão, tudo tem processo no McDonald's. E nisso ele Ó que louco. Deixa eu só fazer um parênteses. Ó o que o Mac faz. Ele cria o manual, ele cria o comportamento,
cria a rotina e aí faz uma competição pra estimular o cara a decorar a parada, mano. Exatamente, é isso. E isso fica Loucura. na sua Vou cabeça. implementar isso. E exato. E o que você tem que fazer? Igual o André falou, tem todos esses processos, então você com a teoria na cabeça, você tem mais facilidade em aplicar isso no chão, né? Você tá lá, quanto vai de alface no Big Mac? 12 gramas na base e 12 no clube, são 24. Então você fica aquele negócio. Enfim. Aí, eu tinha muito isso. Então, o McDonald's tinha muitos manuais, muitas fichas. E eu fui pegando isso. Então, assim, trabalhando mais organizado, eu consigo ter mais facilidade. Você não consegue se matar de trabalhar, que eu nunca gostei de me matar. A gente trabalhava muito. A gente entrava 2 horas da tarde até 2 horas da manhã. Nós, no McDonald's, sempre trabalhamos muito. Mas eu acho que quem trabalhava errado, trabalhava mais, entendeu? E eu queria trabalhar mais com a cabeça. Então, eu fui me desenvolvendo. Eu falei assim, como eu vou me destacar no meio de 150 funcionários? Não tem como. Era a maior loja. Eu falei, não tem como eu ser promovido aqui. E eu vi que a gente foi se destacando, né, Fábio? Com o meu jeito de ser. Eu era, igual eu falei, proativo, rápido. Até que eu fui participar de uma competição, que era o All Star. O Fábio também participou. E eu ganhei, eu fui a melhor caixa do Brasil, mano. Puta, ganhei. O que era essa competição? O caixa é o seguinte. Eu tô adorando saber das competições do Mac, que é boa. Faz lá na sua... Era quem abre o caixa mais rápido. Não, é basicamente isso. Você sabe que eu participei da competição de Quem come matemática mais? do Brasil. Por exemplo, eu sou o cara que responde equações matemáticas mais rápido que tem. Você tá zoando. Faz uma aí. Qualquer equação matemática. Ele tá brincando. Vai, que eu respondo. Eu sou o cara confia. mais rápido de responder qualquer equação. Fábio, faz uma pra ele. Pode ser qualquer uma. Em matemática. Solta qualquer uma. Qualquer uma, pode ser qualquer continha. Eu sou o cara que responde mais rápido do Brasil. Tá zoando. Faz uma Vai, aí, Edu. solta Raiz uma aí. quadrada de 126. Errado, né? Você Não, eu mas respondo tá- rápido. Não disse que responde certo. Meu, você é fogo. E o que é o... Eu vou te explicar. Eu vou te explicar. Ele nem esperou terminar. Raiz quadrada de 102. Ele já falou 2. Mas se você acerta, fala 2 certo. Isso aí, esse ia ser o puta corte, né? Não, é assim, a gente tinha muitas ações motivacionais, né, no McDonald's. A gente tinha muitas ações motivacionais, que tinha tanto a Olimpíadas de Básicos, que era um jogo de perguntas e respostas, e o All Star, que era o melhor de cada área. Então, imagina que numa hamburgueria tem o caixa, tem o chapeiro, tem o garçom. Eles faziam os melhores garçons, os melhores chapeiros da loja, elegiam qual que é o melhor da loja. O Everton é o melhor caixa do Center Norte. Oh, legal, parabéns. Agora o Everton vai disputar quem que é o melhor caixa da Zona Norte, entre os 8 McDonald's ali da Zona Norte. Um exemplo, ali do bairro. Depois ia expandindo, André. Então, ia região, depois ia estado, depois ia Brasil. Então, eu passava por 6 a 8 fases, onde a gente determinava um vencedor. E esse vencedor ganhava vários prêmios, entre ir para a Copa do Mundo, ir para os Estados Unidos. Eram prêmios grandes. E quando eu ganhei vários prêmios. Assim, a gente é reconhecido, já é promovido. Então, nessa que eu ganhei, assim, até o Fábio falou, sempre quando você quiser ser reconhecido assim, faça diferente, seja diferente, ganhe prêmios. Ele é um exemplo, eu falo e não tô brincando. Ele ganhou 4 anos seguidos Olimpíadas de Básicos. Assim, é muito difícil porque não é só ele que envolve, ele envolve uma equipe. Assim, a equipe é gigante, né, Fábio? E ele tinha um método, eu tenho que falar para vocês, era se é hoje, ele vai preso. Ele pegava o book assim, de 2.000 perguntas e falava pros caras, você vai ficar só estudando. Os caras ficavam lá num determinado período do restaurante e o cara ia responder a pergunta, ele ia tomar dos caras. O cara sabia 1.198 questões. Ficava faltando 2, ele estuda de novo. Você não dá chance pro adversário, você tem que saber as 2.000. É loucura. Operação de guerra. Os caras tinham um pacote, eles tiravam o número da pergunta e aí ia no book e fazia a pergunta pros 2. E aí eles tiveram que mudar a regra, porque eles tiravam a pergunta 252. Aí o moleque B, o meu, que ele decorou a pergunta. Era, mano. Não era nem. Aí ele não decorou. Não pode mais falar o número da pergunta, tem que fazer a pergunta pra o outro pensar, porque o outro não... Cara, a gente ganhou várias vezes. Ele não decorou a pergunta, decorou o número. Não, era coisa fora de série. E não, agora eu não tinha entendido isso. Não era você que participava, era a sua Não, loja. eu também. Ele também. Era eu, aí vinha um por cargo. Então era o gerente da loja, aí vinha o gerente primeiro. O problema é que ele treinava os caras pra guerra, tá ligado? Não. Só Não é- estuda, não não é trabalha à toa mais. que deu Não, quando resultado. eu tinha 17 anos, eu virei coordenador no MEC. Coordenador de equipe é o gerente de balcão, o gerente de cozinha. E lá eles levam para a Universidade do Hamburgo, que é fazer o treinamento lá. E aí eles... um cara lá, que já nem tá mais na empresa hoje, falou para mim, olha, se você... Aqui todo mundo sabe fazer. Todo mundo sabe fazer um hambúrguer, todo mundo sabe. Para você ganhar alguma coisa na tua vida aqui dentro, para você poder crescer, você tem que estar 1 quilômetro à frente do seu concorrente, que é o cara do lado. Então você tem que fazer algo diferente. Quando o cara for para casa,
jogar bola, você tem que estar estudando as teorias, você tem que estar se preparando. Muito Então, louco o negócio, o cara né? fez uma lavagem na minha cabeça que Ele eu não falei, queria cara, jogar bola, nada. Ele eu ficou queria estudar. Então, enquanto os caras jogavam videogame, eu estava estudando pro Mac. E eu cresci muito rápido. Eu fui gerente de loja com 19 anos. E já tinha um puta salário legal. E aí eu gerenciei o McDonald's da maior venda do mundo, que foi o Shopping Center Norte, com 240 funcionários. E ganhei por 2 vezes o prêmio Ray Kroc, que é o nome do fundador, que é o melhor gerente da América Latina. E fui receber das mãos do presidente mundial lá na Convenção Mundial em Orlando. Então, pra gente que viveu o universo do Mac... Respeita, cara, respeita. Pra gente que viveu esse universo do Mac, Tô louco. é uma parada muito bacana, entendeu? Agora eu tenho uma pergunta pra fazer Claro. pra vocês dois. Mas antes, eu só precisava terminar uma coisa, Edu. Bem Termina, bacana, fica pra à terminar vontade. a pergunta dele. Tipo assim, como a gente aprende todos esses processos? O McDonald's nos deu muitas ferramentas, mas assim, a gente pôde explorar cada cargo que eu passei, eu aproveitei o máximo. E quando eu cheguei lá na Universidade do Hambúrguer, que Referência em é a treinamento. referência em treinamento da América Latina. Tem poucas universidades do hambúrguer no mundo. Tipo, uma delas tem em Chicago, tem no Brasil, tem na Argentina. São 7 totais. Argentina, acho que não tem. Argentina Tóquio. não. Tóquio, verdade. Do lado. É, pertinho. E quando eu cheguei lá pra fazer um trabalho de treinamento, né, âmbito Brasil, a gente... Quanto tempo fica lá? Ou tipo, vai vários dias? Como que funciona esse treinamento na universidade? O treinamento, não. Eu trabalhei quando eu fui pro cargo de coordenador de treinamento Brasil, eu fiquei lá. Trabalhei lá 2 anos. A gente ficou desenvolvendo books, manuais, fazendo programas de incentivos. Eu ia te perguntar isso já. E isso ajuda muito no seu desenvolvimento em O processo. funcionário, o gerente que vai treinar, fica em média de 3 a 4 dias. E tem um hotel lá do lado, então ele fica imerso. Tá. Para Totalmente. falar focado sobre alguns assuntos comportamentais, de gestão e também técnico, né? Então, Tá. E na pandemia eu estava lá, então a gente teve que ensinar o Brasil todo a participar de uma reunião numa tela. Então, assim, como que você tem um contato visual fazendo uma reunião online, olhando para a câmera? Como que tem que ser o fundo de uma reunião? O pessoal sentava na janela, ficava com a cara, tipo, tudo escura. Então, assim, nós ensinamos que a pessoa não poderia fazer uma reunião num sofá deitado, a postura. Então, esse era nosso papel. E eu costumo dizer que tudo tem o seu toque. Eu acho que a gente aprende muitas coisas na vida, mas tem coisas, como o Fábio diz da minha filha, da filha dele, tem coisas que é a personalidade da pessoa. André, você foi preparado para chegar onde você chegou, mas tem coisas que é de você, que cresceu com você. E o que cresceu comigo foi trabalhar processo. Assim, eu sou muito organizado na parte assim, de uma agenda. Eu e o Fábio, a gente organiza uma agenda bem legal. Os manuais bonitinho. Então, assim, é essa cultura que a gente tem. Então, eu costumo dizer que se a gente vai beber uma água aqui, tem que ter horário para encher os copos, a cada 1 hora tem que ir lá completar, porque se a gente cria esse hábito, nunca vai ficar sem copo, ou sem água no copo, entendeu? Então, isso me ajudou muito na minha vida, não só profissional, mas pessoal também. Ô, mas você ganhou muito Desculpa. prêmio no Mac também, né? Calma aí, antes do fazer Sensacional. pergunta. Não, eu trabalhava num restaurante RCT, né, o Fábio... Porque tem até manualzinho com a cara dele, mano. Tem bastante coisinha. A gente trabalhou... RCT é o quê? Eu tive a oportunidade de trabalhar no restaurante Centro de Treinamento, tá. onde nós trabalhamos... É um restaurante Vai referência. traduzindo pra gente. Não, pô. claro. Era um restaurante referência. Eu sei onde que tem Fábio- muita gente que assiste a gente que trabalhou no Mac, mas é bom traduzir. Não, a gente vai traduzir tudo. É que a gente fala isso com tanta espontaneidade, né? Mas assim, eu trabalhei no restaurante Centro de Treinamento. O que é esse restaurante Centro de Treinamento? Todo mundo que é atendente, todo mundo que ou melhor, todo mundo que vai para um cargo de gerência, coordenador, gerente de plantão, que são os cargos do MEC, eles têm que fazer um planejamento de treinamento nesse restaurante. Então, eles treinam nesse restaurante, ficam uma semana com uma pessoa mais experiente a fazer todos os processos do treinamento, né, Fábio? E o Da Fábio hora. também trabalhou comigo no centro de treinamento, inclusive em Santana, lá, né? Em meados de 2010, a gente fez um trabalho bacana. Então é isso, eu acho que a gente conseguiu. Então, quem fala com a gente, pensando que a gente é de uma empresa logística da Next, às vezes vem um gerente com todo respeito, nada contra. Vem um gerente, a gente vê que é pouco preparado de uma padaria, por exemplo, falar com a gente, fala um monte pra gente por causa de uma operação, eles acham que estão lidando com uma pessoa, mas por trás tem pessoas, sabe? Tem profissionais de muito Pô, trabalho. sei que eu tô fazendo, né? Pô, e eu estando nesse restaurante sem treinamento, pude ganhar um prêmio. A gente ficou entre os 3 restaurantes sem treinamento melhores do Brasil, onde eu fui para Orlando lá, fiquei um tempão lá, o Fábio também. Ele tava também, eu fui nessa convenção mundial que acontece a cada 2 anos.
E eu tive a oportunidade de ir 3 vezes também, como um prêmio, que pra gente é um prêmio ganhar um presente de você ficar na convenção mundial. Daí a gente vai lá, trabalha pra caramba, né, Fábio? Eu fiquei me matando lá, mas o cara falou, você ganhou um prêmio ou um castigo? Eu falei, não, foi um prêmio. Só de você estar aqui. E eu sou muito grato por tudo, né? Eu saí da companhia em 2022 e o Fábio me apoiou no momento que eu precisava, que eu saía. Eu fiquei bem triste, que eu amava o McDonald's. E ele falou, não, Everton, tem um projeto para você tocar comigo no McDonald's ainda como franquia, que o nosso delivery é muito grande. Eu fui com ele. Aí, ao mesmo tempo, ele desenvolveu a empresa e falou, cara, vamos mergulhar nessa empresa que é a nossa cara, vamos McDonaldizar essa empresa com processos, com esquemas, tratar bem as pessoas. McDonaldizar. Falaram isso pra gente, né, Fábio? Inclusive, um cliente nosso do McDonald's de Jundiaí... Jundiaí? Falaram assim pra gente, cara, eu olhando aqui a apresentação de vocês McDonaldizaram essa parada. Eu falei, exatamente, é isso. Então, assim, a gente tá na luta, a gente tem muita, como fala, a gente faz as coisas com muito amor, né, ô Fábio? Tem muita bagagem também. É um desafio, né? E a gente... Eles falam bagulho de presente ou castigo, eu lembrei do Daniel agora. O Daniel falou assim... Daniel falou assim esses dias pros funcionários. Daniel, pra quem não sabe, é meu sócio. Ele falou Querido. assim... Muito querido. Um abraço, Daniel. Falou assim pros funcionários. Quem errar menos esse mês, eu vou levar pra passar um dia comigo na fazenda. E todo mundo, não. Os caras vão errar de propósito. Não falam isso. Nossa. Eu tô queimando tudo lá agora esse mês. Micro-ondas, já queimaram geladeira. Fala a pergunta que você vai fazer. Cara, vocês trabalharam muito tempo no McDonald's. Vocês ainda comem McDonald's? Eu, particularmente, eu dei uma enjoada. O Fábio, ele come com prazer. O Fábio gosta de comer um sanduba, né, Fábio? Cara, eu saí do McDonald's já há um tempo, né? Trabalhei com franqueado depois. Eu trabalhei também 1 ano no Burger King, né? Pra ter experiência. Trabalhei com franqueados, 65 franqueados, 220 operações como gerente regional de uma marca chamada BFFC, que ela é a proprietária do Bob's, né? No Brasil. E voltei pro Mac. Eu gosto do produto, né? Principalmente dos clássicos. Eu sou dos clássicos, do Big Mac, Quarteirão, cheeseburger. Mas é claro que não dá para comer todo dia, a gente não come todo dia. Onde eu moro tem outras lanchonetes também, como, né, a própria Trato, que a gente acho que vai 3 vezes por mês lá. Ali é meu fraco lá. E a gente tem a Tradiça também, que lá é bom, um parceiro nosso aí para também. Trato é... Mas a gente come. Eu gosto dos produtos do McDonald's. O cheddar, o McMelt, eu costumo dizer que o cheddar do Mac não é imbatível, assim. Não sei se vocês já comeram aqui Qual na produção. Qual que é o cheddar do Mac? Agora eu não posso falar, até hoje. É brincadeira. É um cheddar de tubo da Poleng lá, mas é um Poleng exclusivo. É específico. Aí, meu amigo, você descobriu o cheddar do Mac. Então, assim, a gente gosta muito, mas assim, quando você come um produto, agora saindo um pouco assim, a gente ficou muito tempo comendo aquilo lá, mas quando a gente vai explorar algo novo, você come um produto artesanal, igual do Mr. André, que você come aquele tarrochedo, dá licença, caraca, Mr. André. Não, André. E assim, ele tá sendo simpático só, tem cara. muitos bons produtos, assim, de clientes nossos, até um abraço pro Aquiles também, patrocinador aqui, né? Sim, nosso parceiro da Macois. Tem um produto excelente também, o Fábio... Taquanext também. Taquanext, o Fábio fica impressionado também com a embalagem dele, os trabalhos que o Edu fazem lá, tipo, vocês fazem lá, tipo, de vídeos, a gente vê tudo, até da cadeira vocês aproveitaram do Datena. Foi ótimo, ficou boa. Você não sabia, André, que eu quero também. Não, eu vi da Ô, Fábio, banquetada. roubando um pouco, mudando completamente do assunto, você falou que coordenava a rede do Bob's. Sim. Bob's vende ainda? Porque assim, a impressão que eu tenho, tá? Cliente final. Eu vou no Bob's, é uma experiência nem sempre boa, geralmente ruim, e sempre vazio. Vende Pessoal, bem? deixa eu só abrir. Momento crítica do Edu ao Bob's. A gente já tem poucos problemas. Depois de você criticar o Bob's, eu vou criticar o Girafas. Vai lá. Beleza. Boa momento. Não, mas é uma operação que tem muito volume. É uma operação que é mais antiga que o McDonald's no Brasil. Não sei se vocês sabem, mas ela nasceu antes do McDonald's chegar no Brasil. Não sabia não, caraca. Acho que foi o primeiro fast food do Brasil, não foi? Foi o primeiro fast food do Brasil. Eu lembro disso. Era um jogador de tênis americano que veio pra cá, já meio que aposentado. Gostava de E tinha o hambúrguer e nome falou, de- preciso colocar isso aqui. Caraca, eu não sabia. E leva o nome dele, né? Que é tipo Bob. Ele colocou lá Bob's. E Tipo no plural. Bob's. Tem vários Bob. ele tem... O forte Chamar dos Edu e caras... chamar Edus. O forte dos Obrigado. caras é o milkshake, né? É o... De ovo Exato. maltine. Eles são muito fortes também nas regiões Rio de Janeiro e Nordeste. São Paulo, eles perderam pouca força porque o McDonald's nasceu aqui e ele é muito forte aqui, né? Até o Burger King deve estar sofrendo
porque eles têm lojas em tudo quanto é lugar, o McDonald's, né? O Burger King está tentando crescer e chegar numa expansão. Agora, eles compraram a Zamp, que estão operando com 4 grandes marcas, Subway, Burger King, Popeyes e Starbucks. Então, eles estão movimentando, levando muitas pessoas do Mac para lá. O próprio presidente da Zamp é um ex-presidente do Mac. Então, eles conhecem. Eu acho que a guerra agora vai ficar acentuada e quem vai ganhar com tudo isso é o consumidor. É o consumidor. Não, o consumidor, né? Porque as empresas todo mundo focam cresce, em fazer sempre melhor por conta quando tem concorrência, principalmente. Mas só para... A gente tá falando bastante sobre as empresas, nossas experiências. E eu queria trazer um tema aqui também que é importante, né? Quando a gente saiu do Mac e veio empreender, a gente descobriu também que a gente não sabia nada. Por mais que a gente tinha experiência de gerir um negócio. Porque quando você está protegido pelas marcas, tem investimento, é um outro negócio. Então, ser empreendedor no Brasil é um desafio muito grande. A gente sabe que 90% das empresas quebram no primeiro ano, né? No Brasil. Eu vi, eu não tenho o número exato, tá? Mas eu vi falar que 89% das ações trabalhistas mundiais estão no Brasil. Quer dizer, o cenário, e fora impostos, a carga tributária... É assustador. Então, a gente precisa se movimentar, a gente precisa aprender, criar parceiros, né? Esse lance de ouvir um pouco o que o André tem de feedback, as críticas são necessárias. Pô, o cara tá indo de chinelo, vamos tentar entender por que o cara tá indo de chinelo, vamos tentar entender por que seu tempo tá alto. E quando as duas pontas, o empreendedor, que é o dono de uma padaria, ou do McDonald's, de qualquer outro lugar, senta e começa a discutir com a gente para falar como melhorar... ele tem uma experiência diferenciada na Next. Porque no iFood, ele vai sentar com quem? Com que account dele? Vai vir quando? O cara só vai falar de comercial. André, você precisa vender mais, precisa vender mais, precisa vender mais. Cara, vender mais tem que ter margem, tem que ter uma boa precificação, tem que ter uma taxa. Exato. Não é vender mais para rasgar a grana e jogar no lixo, né? Então, assim, a gente tem uma mega experiência, mas a gente valoriza muito o empreendedor individual. O cara que cria marca. Hoje eu valorizo demais isso. Porque é muito mais difícil você abrir uma hamburgueria, né? E colocar teu nome lá e fazer acontecer do que você... eu vou trabalhar no Mac lá e o Mac já tem uma história, um investimento, tem recurso, tem investidor. Então, eu valorizo muito o que você tem feito, principalmente na Trato. Eu vou lá, eu sou consumidor assíduo, né? Eu gosto muito do goianinho, da picanha. Eu não tô falando isso porque a gente tá aqui, não. O Everton sabe disso. O quanto você mudou a estrutura visual, a identidade visual do negócio. O que você tá fazendo é um exemplo pra gente também. E a gente está correndo no teu vácuo. E a gente quer, daqui 5, 6 anos, olhar para trás juntos e falar, cara, olha o que a gente construiu. Sim, da hora. Eu acho que esse é o nosso grande sonho. Sim, com certeza. Não, obrigado. Você vê como é louco, né? As coisas acontecem sem a gente entender, sem a gente prever. E eu até brinquei com o Everton, porque a história que ele contou dele com o Fábio, que o Fábio deu uma ideia e ele cagou para a ideia do Fábio, aconteceu exatamente comigo e com ele. Porque ele me deu uma ideia... Eu caguei pra ideia dele. É verdade. Há um tempo atrás. Que encaixe legal você vai dar nesse tema. Vai porque lá. O Everton foi lá na Trato. Ele conheceu a Trato, inclusive preciso agradecer ao Marcão do Guia. O Everton conheceu a Trato através de um post do Marcão do Guia na Trato. Só um detalhe, eu conheci o Marcos Vigorito numa matéria que ele fez lá na Rick Schaumann comigo. No Mac. E a gente trocou mensagens. Eu falei assim pra ele me indicar algumas hamburguerias bacanas. E nisso... Eu vim do Instagram, conheci a Trato, aí você continua, como é que foi? Aí foi comer lá na Trato, tal, trocando ideia. Aí passou um tempo, ele falou, pô, mas você não põe carne e tal, não sei o quê. Eu falei, expliquei, né, região, público, etc e tal. Aí depois ele veio com a ideia. Ele falou, não, conheci um cara lá embaixo, no Tremembé, assim, assado e tal. Só que do jeito que ele me contou a história, eu falei, mano, é um tiozinho rabugento que tá, né? Eu falei, puta, mano, não, beleza, Everton, vou ver sim, a gente vê. Era tipo assim... outubro. Aí foi viajar pra Itália, cagou. Aí, mano, caguei, fui passear, fui fazer um monte de coisa. Pessoal, só fazendo um overview. A Itália tem nada a ver com isso. O Everton delira, né? Eu tive que inventar Itália, pessoal. Desculpa que eu tive que falar alguma... É brincadeira, ele foi viajar assim... Pra onde que você foi? Foi pra Itália mesmo. Fui pra Itália mesmo. Então, não, mas assim, não é por causa da Itália que eu caguei. Ele foi refletir, Mas só aproveitando, eu preciso fazer um ponto. Eu fui na Trato, daí a gente bateu um papo, dele...
percebeu que eu trabalhava no Mac, a gente começou a conversar sobre hambúrguer, daí eu falei de carne, porque eu sou um apaixonado por carnes, né? Eu até tô olhando pra câmera, mas eu tenho que olhar mais pra vocês. Desculpa, tô brincando. Aí a gente falou de porque carne. ele ainda acredita que ele tá ao vivo. Ele tá aqui, ó. E ele tá falando com as pessoas em casa. Você que tá me assistindo em casa. Então, uma mensagem Então, pra assim, você. e eu sou um apaixonado por carne. Eu tenho uma boa... Embora ele nunca tenha me convidado, mas eu braseio bacana. Eu tenho uma qualidade. E só que eu ia no Tremembé, lá na antiga Butter Carnes, né? Eu e o Fábio. E eu conheci o Daniel, que é o sócio dele hoje. Loucão, mano. Italiano. Fala alto. Ele, Everton, você gosta Bate, né? Pá, aí, ó, por que eu te convidei, André? Por que eu falei? Porque ele cagou pra mim. Ele, Everton, você que é apaixonado por carne, vem sim, meu gerente, vem trabalhar comigo. Eu fiz isso aqui pro meu filho casou e me abandonou. Falei, calma, André. Ele, vem trabalhar comigo, eu preciso só de um cara, eu não quero seu dinheiro. Eu falei, sério, eu vou, hein? Aí eu falei assim, nisso eu conheci o André. E eu vi que o André, tem também um vasto conhecimento de carnes. Ele foi até estudar fora sobre carnes. E eu falei assim, do nada, meu Deus, eu acho que isso é coisa de Deus. Acho que não tem como. Também creio. Me deu esse estralo, eu falei assim, Daniel, tem uma pessoa que pode te ajudar bastante. Ele falou, então traz esse cara. Ele é o contrário do André. Daniel. Me deu uma puta atenção. Traz esse cara aqui. Me traz esse Ele cara falou. aqui. Cadê? Aí eu ia lá. Agora! Aí eu ia com Cadê? Eu ia com o Fábio lá ali. Cadê o cara? Eu não quero o Fábio, eu quero o cara. Ele, como é esse cara? Eu falei, calma, você vai ver ele. Aí eu fui lá pro André, todo cheio, coração aberto. Falei, André, tem algo que vai mudar a sua vida. Você merece uma coisa gigante que você conhece. Um cara legal, fala bem, ia na mesa falar comigo lá comendo. Falei, cara, que legal. Ó, o cara tá lá fazendo o produto dele, enfim. Derretendo na Aí parrilla. eu falei, André, tem uma oportunidade no Tremembé, um cara que tem uma casa bonita. Papo de até. mudança de Coisa vida. bonita. Ele, beleza, mas ele cagou do jeito que eu fiz com o Fábio. Aí eu falei, beleza. Aí ele continua a história que eu já dei aquela abertura. Não, aí fui viajar, tal, voltei de viagem, assim, virou o ano, né, e tal. Aí, um dia fui dormir, cara, dormi assim, e sonhei com um balcão de açougue. Essa história. Aleatório, cara. Eu falei, cara, sonhei com um balcão de açougue, mano. Balcão velho de açougue suado, balcão antigo de açougue, tudo suado. Por que eu sonhei a noite inteira com a miséria de um balcão de açougue, mano? Não tem no meu convívio o açougue e tal. Aí veio na cabeça o Everton. Eu falei, mas o Everton falou alguma parada de açougue. Eu caguei tanto que eu não lembrava o que o Everton tinha falado. Ele falou alguma coisa. vê, mano? Alguma coisa de Acredita, mano. É o que eu falei que o restaurante da Butter, antiga Butter, tinha junto, né, o açougue. O açougue. Foi, Olha mano, é só. legal, um restaurante com açougue e tal. Aí eu falei, mano, acho que o Everton falou alguma parada de açougue pra mim. Aí liguei pra ele, eu falei, Everton, que era que você me falou um negócio de açougue, do cara, do restaurante e tal? Aí ele explicou de novo a ideia. Falei, mano, vamos marcar de lá? Vamos. Aí, beleza. Aí fomos lá, aí conheci o Daniel, aí conheci toda aquela loucura. Falei, meu, você é o cara, você quer? Gritou pra caramba comigo. Aí desenrolou tudo o que tinha pra desenrolar. Graças a Deus, hoje a gente é sócio e continuou sócio e parceiro Next. E as coisas acabam virando uma coisa só, de modo tudo, né? geral. As coisas viram uma coisa só, de modo geral. Mas era só pra contextualizar essa parada de... Às vezes a gente não dá atenção realmente pra uma coisa que tá meio Sim, que na cara tá na da nossa gente cara, ali, uma sim. ideia boa. Uma Mas que a gente tá vivendo outros Sim. momentos. Mano, pra gente ir pro final do papo, eu quero falar da parte que eu acho que mais pega pra todo mundo, assim. Quais são os maiores problemas que vocês têm hoje com entrega, né? E o que vocês estão fazendo pra resolver? Assim, eu falo porque eu vivo isso todo dia, a gente vive e troca muito essa ideia todo dia. Pra mim, os maiores problemas são os mesmos porque... Além do entregador, tem uma grande quantidade de entregador excelente, cara bom, preocupado, igual você tá falando. Essa lapidação com o menino, com o Eric, é justamente por saber que é um menino que ele tem o que é mais precioso, que é essa preocupação com o pedido, de falar pro cliente, pô, avalia o restaurante, pô, avalia como foi minha entrega. É um menino que chega, mesmo sem... Você vê que o menino não teve preparo nenhum para isso, mas é dele se preocupar em bom dia, boa tarde, boa noite, você tá bem, isso aqui. É muito diferente. André, eu tô lembrando aqui que você falou assim, ó, do Eric. O Eric foi o nome que eu falei. Quando ele falou Eric, eu falei, que Eric? Mas foi o nome que eu falei do entregador. Ele não chama Eric, tá, pessoal? Aí, mentiu o nome. Os caras inventam um nome só pra lembrar. Eric. Eu tô brincando, Eric. Bom, enfim, mas esse entregador, porque eu não sei o nome. Eu tô brincando, Eric. Aqui, ó, o gato. Não, mas assim, eu também não sei o nome porque vem na plataforma, eu não sei, eu não Sim, fico lendo sim. o nome deles toda hora. Sim. Meus funcionários conhecem os entregadores, mas eu acabo não conhecendo.
E aí o menino... Até porque você não fica lá, né? É? Até porque você não fica mais lá, Se né? você for trabalhar... É brincadeira. Até O dia que você for trabalhar, fica você a lembra. dica, o dia que você quiser ver o André na Trato, você liga antes e fala, mano, vamos marcar um dia, quero trocar ideia O com dia você que você lá. quiser ver o André na Trato, não vá lá na Trato. É brincadeira. Também. Vai ter outros lugares. Mas de ter um entregador com essa cabeça, que é uma joia a ser lapidada, que o moleque já tem o principal, desde um entregador que é muito bom pilotando, mas é ruim nessa parte. Não se preocupa com o cliente, não se preocupa em tratar bem o cliente, muito menos no restaurante. Então a gente sofre. E tem o outra ponta, que é o cliente mal intencionado. Né? Até esses dias a gente estava debatendo com um dos líderes de vocês, debatendo no bom sentido, tá? Sim. Claro. Sobre um pedido que cancelou para a gente entender se foi um atraso operacional meu, se foi um atraso da logística Next, ou se foi maldade do cliente, porque o cliente pode cancelar por um atraso que nem aconteceu. Sim. Mano, é muito doido resolver isso. Tipo, vocês acharam alguma forma de tomar medidas para isso? Ou ainda é um negócio que, assim, ainda é na raça? A gente tá ainda vivendo dessa raça ainda. IA. Não, a gente reúne, né? A gente se reúne semanalmente e entende quais são as principais dificuldades, né? Nossa meta, é claro, é entregar o pedido em 24 minutos, que é o nosso tempo, assim, de ouro. A gente Sonho. fala. É. E a gente consegue. Hoje a gente estava batendo uma operação que estava com 17. Um café da manhã forte. Tá. Top. Como o Everton falou, às vezes é padaria, é pão, é jogo rápido. E para isso a gente precisa gerar uma sinergia entre a operação, que a gente já falou aqui, e o entregador estar presente. A nossa maior dificuldade hoje é fazer que as pessoas entendam que esse negócio não é um negócio que dá para jogar sozinho. Não dá para ter a melhor equipe de entregador se a operação não rodar. E não dá para ter a melhor operação de cozinha se não tiver uma equipe de entregador dedicada. Exato. E para isso precisa gerar uma sinergia e nem todo mundo está preparado para ouvir feedback negativo. Né? Então você fala, cara, esse negócio não tá legal. Pô, peraí que eu vou achar um negócio seu que não tá legal para me te mostrar que é o seu negócio que tem culpa. E quando a gente tá num ambiente assim, hostil, a gente tem que montar o cenário, fazer o cara entender. E com reuniões semanais, a gente costuma costurar as operações e entender quais são os maiores gargalos disso tudo. Hoje, para você ter um entregador motivado, você tem que reconhecer o cara. Então, tem que criar um projeto de meritocracia. Então, hoje, o cara que faz mais de 1000 pedidos, a gente reconhece. O cara ganha um capacete personalizado, o cara ganha uma jaqueta linda, né? Que a gente tem uma jaqueta incrível. O outro cara que faz mais pedidos dentro de um período. Mais uma coisa que veio do MEC, as medalhinhas, né? Eu fui lá, os caras explicou das medalhinhas, é muito da hora. Você vê o orgulho dos caras de ter uma parte de medalhinha. Pins, né? É pins que fala? Inclusive, a gente ganhou um também, né? Não significa bosta nenhuma o nosso, mas tudo bem. Eu não acho. É reconhecimento. O nosso é honra ao mérito, tá ligado? Você veio aqui. Nada. Mas quantos tem o PIN do Ron ao mérito? O que eu gostei que vocês vão me dar no final não era nem pra me falar. Acho que vocês que receberem o convite do André e do Edu Lira é o kit que eles dão no final com os patrocinadores, que é incrível. Eu tô louco pra ganhar muito, pote de vocês sorvete. vão ganhar, fica sossegado. Fora o abraço. É. O abraço acho que vale mais do que qualquer kit. Mas o Fábio vai acabar o raciocínio, mas é importante falar do nosso sistema, né? Mas, no geral, o grande desafio disso tudo é você engajar o entregador. Tá? No nosso negócio, olhando só pro nosso negócio. E para gerar esse engajamento, você precisa reconhecer o cara e tratar ele de uma forma diferenciada. Exato. Porque o que todo mundo faz hoje aí é querer só ter o entregador. A gente fala de completar slot. O cara tem que completar os slots. Ele precisa de 10 entregadores, coloca o cara lá e empurra o cara. Vai. Vai. E exatamente ao contrário. Entender o cara, ver qual é a maior dificuldade do cara. Às vezes é a alocação da moto, às vezes o cara não tem dinheiro para gasolina mesmo, para vir trabalhar. Às vezes o cara tá com, sei lá, o pneu da moto todo detonado. Então ele tem um mecânico rodando para atender o cara quando ele quebra a moto dele, para ele não ficar na chuva sozinho. Porque o cara do iFood, o cara que tá na nuvem do iFood, se quebra a moto dele, ele fica tá lá. sozinho. Pô, ele liga pro cara da base e fala, ou manda um WhatsApp, fala, minha moto quebrou, ou sofri um acidente. A gente vai lá. Então a gente leva o kit de primeiros socorros, a gente atende o cara, chama a polícia. Um entregador fica com a moto do cara pro cara ser socorrido. Tem todo o cara não ficar, processo. tô sendo socorrido e minha moto tá na chuva. Então, a gente tem um ambiente de segurança pro cara e a nossa ideia é trazer esse cara e fazer com que eles fiquem motivados, tá? Isso olhando pro nosso negócio, né? Entregadores. E a outra ponta é o que eu falei no início, fazer com que o dono do estabelecimento e tua equipe entenda que esse jogo não se ganha sozinho. Esse jogo não dá para ter um hambúrguer incrível e se não tiver uma boa equipe de entregador. Exato. E aí o cara maltrata o cara, xinga o cara, você não gera aquela conexão. Eu acho que o grande desafio nosso é esse. E eu queria fazer uma ressalva que tudo isso que o Fábio falou, nós temos diretrizes, tá? Nós temos
arquivos aqui no WhatsApp que a gente manda para o entregador, quais são os passos que ele tem que fazer nas operações. Ele tem que se apresentar para o cliente para pegar o pedido, não colocar a bag no chão, sanitizar antes a bag antes de colocar o produto do cliente. Ao chegar na casa do cliente, não buzinar, não fazer um alarde, sabe? Nada além do padrão, então, né? tem passo a passo até ele pedir a avaliação nota 5. Mas, além de tudo, André, para a gente mensurar tudo isso, a gente tem um sistema, né? Um sistema robusto que a gente consegue mapear e rastrear todos os passos do entregador. Não é para rastrear o cara, é para identificar o que você perguntou. Aonde está o problema? Está na logística, está na operação ou está no cliente? Então, a gente tem lá os KPIs, que a gente vê que um pedido caiu lá num determinado horário. Qual que é o tempo que o entregador aceitou para retirar o pedido? O entregador aceitou em 20 segundos. Opa, ele está disponível em 20 segundos, então ele está lá na loja. Qual que é o tempo de preparo do André? No começo, eu pergunto para todas as operações que eu faço isso diretamente com os proprietários, com os gerentes. Qual que é o seu tempo de preparo? Para mim, para a gente ter um gap lá. Então, o André fala para mim, meu tempo de preparo é de 8 a 10 minutos. Então, no tempo de preparo, se estourar, a gente já começa a ver que ele está com um problema operacional na cozinha. Opa, 15 minutos. Qual que é o tempo o tempo de percurso? E dá para ver isso no sistema, né? Sem cortar. Em tempo Toda real. vez que a gente termina um pedido, dentro do sistema, né? Você clica lá, pronto. Exato. A gente cria no pronto que fecha o tempo de preparo. Então, tem lá o percurso, Edu. Então, o percurso é de 8 a 10 minutos no máximo. A gente não pode acelerar muito o entregador, porque ele pode se acidentar, pode estar molhado o chão, mas a gente... Esse KPI a gente não cobra, mas a gente vê que é uma média sempre de 10 minutos para ele fazer uma entrega em média 1 a 2 minutos por KM, né, Fábio? Sim. E tem o tempo de experiência total do cliente, onde a gente mensura, como hoje cedo a gente viu uma padaria da Zona Norte, estava com 17 minutos. Teve pedidos que foi com 10, 12, outros com 20. Então, na média, ficaram 17 minutos. Mas nós temos boas médias. Nós tocamos com médias de até mesmo na Trato, a gente acompanhou com 25 minutos, 24. Então, assim, é que o produto do André é muito premium. São produtos que são artesanais, feitos em tempo... O cara pede um corte alto, já ferrou. Já ferrou. Uma maminha inteira. Assim, hora. Antes de a gente fazer essa análise, semanalmente, que eu e o Fábio, nós nos reunimos às quartas-feiras para também fazer uma reunião com os supervisores, nós identificamos no sistema todos os problemas, o mapa de calor. Peraí, o André aumentou aqui no raio 5. Por quê? Tem um pedido lá do raio 10. Na casa do André, vamos ler. É brincadeira. É longe. Sempre aparece um pedido por semana, 10 km. Aí o supervisor liga, que é até 9 contrato, né? Aí ele liga e fala, Everton, caiu um pedido de 10. Eu falei, leva que é do dono. Só isso. Leva. Não faz pergunta. Everton, eu falei, não faz, é do dono. Ele vai mandar a gente embora. É brincadeira. Aí, o que acontece? Então, assim, a gente estuda o mapa de calor, a gente estuda... O cara fica chateado quando cai esse pedido. Cai esse pedido, leva. E, inclusive, é na rua da minha casa. Eu sei até, não vou falar que senão vão lá na nossa casa. Vão xingar nós. Então, assim, leva. O Fábio fala... Eu falei, Fábio, tem que cobrar lá do André. Ele não cobra. Leva e depois a gente vai tratar isso daí. Então, assim, a gente tem um sistema muito robusto, que até, né, um abraço também para as pessoas que nos apoiam da Delivery Now, o Guto, o Léo, o Jorge, que eles nos dão esse suporte. O Thiago também. Então, assim, nós temos uma equipe por trás nos fortalecendo. Então, assim, a gente consegue puxar tudo, Edu. Se você falar para mim, o pedido chegou na minha casa com 35 minutos, a gente consegue identificar onde estava o problema, sabe? Se não confirmou os 4 últimos dígitos do cliente, a gente consegue. A gente agora está com uma ferramenta que é importante, até, André, eu vou falar aqui novamente essa palavra ao vivo, o tracking. O que seria o tracking? Então, toda vez que sai um pedido do estabelecimento do André ou das demais operações nossas, vai ir uma informação para o cliente via chat. Seu pedido está saindo. Um link para acompanhar. Um link para acompanhar. Isso vai diminuir a comunicação entre cliente e estabelecimento. Nossa, que muitas das E vezes a ansiedade do cliente também, que ele tá ali, não, o cara subiu, tá Já indo saiu? pela O cara avenida. pode tomar um banho, se preparar, pode ir lá embaixo faltando 1 minuto. Então, assim, são melhorias que a gente está fazendo. Só não vai no dar pra sistema. mentir mais, né? Já saiu. Não vai dar. minutos. Acabou, já saiu. Já saiu da atendente. Então, assim, a gente está sempre criando melhorias para ficar algo, né, melhor para os nossos clientes, para a gente Sim. ter essa aderência com todos vocês, no caso, entendeu? Cara, o papo tá Pô, que sensacional. delícia, mano. A gente tá falando muito de Next. Eu queria, pra finalizar, por causa do tempo, fora da Next, pro Fábio. Fábio, você falou de motivar o colaborador. Quando eu vou nos meus clientes, a maior reclamação é encontrar essas pessoas e mantê-las motivadas. Sim. Você falou da meritocracia, de criar alguns rankings ali pro cara ser premiado. O cara fez 1.500 pedidos, ele ganha um capacete. O que mais que o cara pode fazer para ter o colaborador dele em casa? Esquece a Next agora. Aqui o cara que tá assistindo, o que ele pode fazer para manter o colaborador dele motivado?
O que a gente aprendeu desde o início da carreira é que todo mundo tem um botão de start interno. Então, não tem uma regra. Um gatilhozinho. Mas tem um gatilho. Às vezes, um reconhecimento é incrível pro cara. O que eu esperava quando eu era atendente era um reconhecimento. Pô, parabéns na frente de todo mundo. Tem gente que acha que é só a grana, Outro né? cara não tá... Outro funcionário, colaborador, não tá nem afim de ganhar um parabéns. O cara quer um aumento, o cara quer um bônus, o cara quer uma folga. Outro cara quer poder trabalhar no horário específico. A menina que tem filho e é nova, hoje em dia tem uma realidade dentro dos negócios, das nossas vidas. Meninas com 16, 17 anos têm 2, 3 filhos. Precisa de uma folga específica no final de semana para poder levar o filho no médico. Às vezes o filho tá doente, o cara não quer entender, fala, pô, vou ficar sem funcionário de novo, me traz atestado. Falta de empatia, né? Falta de empatia. Então, eu acho que o segredo para isso tudo é você entender as pessoas. E a gente demorou para aprender isso. Porque a gente é de uma época, de uma geração... Eu comecei a trabalhar em 92 no MEC. Foi o meu primeiro emprego. Que a gente ia meio que empurrado. E hoje tem até uma palavra que as pessoas usam aí, que eu não concordo, porque a empresa me formou e tudo que eu tenho hoje eu devo ao MEC também. Eu agradeço, né? A empresa foi incrível com a gente, né? Ela formou a gente. E as pessoas usam muito o Mac escravo e tudo mais, né? Que falam isso para outros segmentos de fast food também. Mas o que a gente vê é que naquela época era diferente. Hoje as pessoas têm mais informação, a tecnologia está aí, a internet está aí. A gente precisa ouvir um pouquinho o que o cara está sentindo. Então, grandes ideias, elas, principalmente em grandes players, não vêm do cara que fica no escritório. Ela vem do cara que está lá, na chapa. O cara fala, pô, por que essa espátula está aqui? O layout está lá escrito chapa aqui. Mas às vezes o melhor lugar não é aqui, é aqui. Então, ela surge dali. Será que o cara tem um café com um gerente por mês, para o cara ouvir quais são as maiores dificuldades? Então, sabe, a dica que eu deixo é, crie um momento de rap session, de sessão de participação, sei lá, que vai tirar o cara do ambiente de trabalho. Pega um cara da manhã, um cara da noite, um cara da madrugada. Vamos lá se reunir em um outro lugar, num café. Me conta aí, para de falar, deixa os caras falarem. Vamos ouvir. Sim. Porque, às vezes, a saída para o negócio está em ouvir as pessoas, conectar as pessoas, fazer com que as pessoas se sintam importantes dentro do negócio, para que as pessoas se sintam à vontade de querer estar ali. Porque, hoje em dia, o cara pode trabalhar em outros lugares também, né? Então, a gente vê que... Hoje, eu tenho muitos amigos franqueados do McDonald's e pessoas que trabalham na companhia também. E a maior dificuldade é mão de obra. O André está passando por esse momento também, como todo mundo. Sim. E a gente está falando de empresa de logística, que é um outro cenário. Mas os restaurantes estão sofrendo muito para ter a mão de obra lá. Porque o cara pode trabalhar em outro lugar. E as pessoas estão indo para outros lugares. Então, a gente tem hoje muitas pessoas trabalhando com internet. Eu tenho filhos de amigos que trabalham com lojas virtuais. O cara tem 22 anos, ganha mais que o pai dele, vendendo perfume, vendendo roupa. Né? Então, assim, tem muita coisa rolando. Eu acho que as pessoas têm que ter a cabeça aberta e ouvir as pessoas e fazerem com que as pessoas acreditem no sonho. O Everton é um cara que tem ele poderia estar trabalhando hoje em outras empresas. Ele poderia estar como um gerente regional do Burger King. Ele conhece as pessoas lá, as pessoas admiram ele. Ou até um diretor de uma outra marca. E eu sei que ele veio trabalhar comigo não porque é uma empresa legal, é porque ele tem empatia por mim, ele gosta de estar comigo. Então, eu acho que isso faz a diferença. A gente está aqui, a gente poder ir lá no André almoçar. Às vezes, a gente nem está muito afim de comer alguma coisa, mas a gente vai lá porque a gente oxigena o cérebro, a gente ri um pouco, ouve o Daniel, ouve o Gui, que é um menino que trabalha com ele, que eu acho incrível lá no atendimento. Um moleque incrível. Então, e a gente aprende. Então, toda vez que eu falo com o André algum tema, eu vou lá e, eu saio do meu ambiente e trago coisas novas. Então, o segredo, eu acho, para a vida, hoje em dia, é você entender as outras pessoas. É ter essa empatia para você gerar conexão, motivação e a vontade das pessoas estarem perto de você. É isso, concordo com tudo, sem pôr nem tirar. Você falou do Gui. O Gui também tem parte nessa história, porque o Gui quebrou o gelo, né? Eles iam lá só como cliente na Butter e um dia ele pediu uma caipirinha, o Gui errou, meteu sal na caipirinha dele. Foi o Gui que fez a gente ser clientes lá, né? Na verdade, fazer essa amizade, porque a gente tava lá, levamos nossa família, minha esposa, a esposa dele, e a gente pediu uma caipirinha de limão pra terminar, eu sei que o tempo tá curto, e a gente tava morrendo de vontade de tomar calor. Meu, quando a gente dá aquela primeira golada, imagina uma caipirinha salgada, que vai bastante açúcar. Mano, a gente chama o jeito dele, chegou com todo carinho, e até hoje ele fala, vai uma caipirinha com sal. Então o Fábio foi muito feliz nas palavras, mas assim,
Sei que a pergunta também não foi direcionada a mim, mas a gente precisa falar que cada pessoa tem sua especialidade. A gente tem que extrair o melhor de cada um. O André tem uma facilidade imensa em comunicação, que eu vejo que vocês estão no projeto, você é um criador também, dá pra ver que você tem uma criatividade acima do normal, então a gente tem que aproveitar o melhor de cada um. Ninguém consegue ser melhor em todas as etapas, então eu sempre identifiquei o Fábio, o que ele pode oferecer que a gente pode extrair o máximo. Às vezes a gente quer que a pessoa seja nota 10, mas a pessoa pode ser 7. Não adianta a gente querer que a pessoa seja 10. Então a gente tem que saber também que nem só de um time não vive só de craques. A gente não consegue ter um time. A gente viu os Galácticos, naquela época, os Galácticos lá não ganharam tudo. Então, um time não vive só de Neymares. Os times vivem também, tem aquele cara que é cão de guarda. Então, assim, vamos extrair o melhor de cada um. Além de entender as pessoas, a gente tem que saber que cada um tem a oferecer pra gente o melhor, entendeu? Exato, o melhor de cada pessoa. Aulas. Entendeu, Edu Lira? Entendi. Entendeu? De todos os processos que você passa aqui, que eu tento te motivar, agora você entendeu tudo. Entendi tudo, esquece. Só não tô recebendo os prêmios depois, vamos... Vamos André, criar uma... André, antes de finalizar, será que a gente pode deixar nosso contato para se tiver alguém Claro, assistindo? é o que eu já peço sempre no final. Eu tava enchendo o saco do Edu Lira, mas é muito doido essa parada da galera sentir parte realmente do projeto. A premiação, às vezes, vale mais que a grana mesmo, igual vocês falaram. Do Sim. cara, às vezes, ele só ganha ali um pouco a mais, aquilo leva pra casa. Às vezes, esses dias eu tava até respondendo uma pergunta de uma amiga minha que falou assim, eu acompanhei minha mãe no médico e o médico deu um atestado de presença de apoio e tal, não sei o quê. Ela falou, a empresa que eu trabalho é obrigada a aceitar? Por lei, não. A empresa é obrigada a aceitar só de pessoa gestante ou de criança abaixo de 6 anos. Eu falei, mas eu na minha empresa aceitaria. Por uma questão de empatia. De falar, poxa, eu sei o que a pessoa está passando, então eu tenho o direito de aceitar ou não aceitar. Exatamente. Então, é muito dentro desse lance, de você explicar isso pro funcionário. Fala assim, cara, isso aqui por lei não serve de nada. Então, nem precisa me dar esse papel, mas eu não vou descontar seu Exato. dia. É isso. Porque, cara, se você precisar de novo, precisar ir lá acompanhar sua mãe, seu pai ou quem quer que seja, vai lá. Bom, mas fala aí, pessoal, acho que a gente dá certo porque as ideias são muito iguais. Fala, pessoal, como que eu acho a Next, como que eu pego um orçamento, como que eu sei se dá para atender minha região, se dá para atender minha loja, quais são os meios de comunicação de vocês. Passa aí, pessoal, para aquela câmera ali. Então, nós temos... Ao vivo. Ao vivo. Nós temos 2 canais de comunicação, né? Que é o nosso Instagram, né? O @nextentregas, no plural. E no nosso site www.nextentregas.com.br ou .com. E lá a gente consegue chegar, acessando esse site ou o Instagram, a gente consegue conversar com vocês em tempo real aí sobre precificação, sobre modelo de negócio. Boa. Ou até uma troca de experiência mesmo. Boa. Qualquer outra dúvida que vocês não conseguirem acessar a coisa, manda aqui nos comentários ou manda no meu Instagram pessoal, o Edu Lira. A gente também ajuda aí, sem crise. Fala o seu Edu Lira pra galera. @edulira_. Boa. Quiser saber tudo sobre o que a gente tá falando aqui, @André da Trato, @TratoButter, @Meatcamp, @Burger Crew, @FatFoodShow. Pra você que chegou até o final do papo, se inscreve no canal, manda aviãozinho pro amigo, comenta, curte, compartilha, todas essas paradas, né, Edu? Faz toda a parada aí, meu amigo. Me ajuda. Você chegou até aqui, você tem que comentar, curtir e fazer os bagulho, viu? Bom, e se você também não sabe, nossos episódios também sobem no Spotify. Então, quer escutar, não quer ter que olhar pra nossa cara feia? Vai estar lá no Spotify, você consegue ir ouvindo no trânsito aí, que é o que eu mais faço, pelo menos com podcast. Porque hoje o trânsito que eu peguei dá pra ouvir uns 3 episódios. Dá pra ouvir. Quando eu saio de casa pra vir pra cá, que eu tô na Zona Norte e vim pro Brooklyn, aí eu coloco inteligência limitada, que aí é 3 horas de papo, dá tempo de eu assistir. Certinho. Chega, Certo? ainda acaba o episódio, eu ouvo a música. Manos, muito obrigado pela presença, valeu pela disponibilidade de tempo aí. Tamo junto. Imagina, a gente ficou muito feliz Obrigado também com o pelo convite. presente. Imagina, a gente também quer agradecer alguns parceiros, alguns clientes. A gente pode ter essa Pode. oportunidade? A Cristina, né, do McDonald's, da Maria Malha, uma grande parceira. Alguns clientes também Aquiles, o Aquiles da Tradiça. Tradiça. Pizzaria 1900, a Nina e todo o time. Boa. O Paulo, da Padaria Arizona, um grande parceiro também. Seu Arthur, La Brunet, entre outros. Vocês atendem a Labrunet também, hein? Sim, La Brunet, Tomo Copacabana. café na Arizona de vez em quando, é bom. Bacana. A Arizona acabou de ganhar ontem o maior pão francês, o melhor pão francês do estado de São Paulo. Ganhou um prêmio Caraca. ontem.
Padaria... Eu gosto, eu passo lá pegar pãozinho. Paulo e o mesmo. Rodrigo Não lá conheço. fazem a diferença lá junto com o time. E aí, a padaria, você olha por fora, parece grande, tem um estacionamento grande, é uma padaria pequena, né? Sim, mas é bem tradicional, né? Os caras voam ali na Zona Mais de Norte. 40 anos de tradição. Né? Mas é isso, a gente agradece muito pelo espaço. Eu vou dar mais um take aqui vou dar mais um take que é, né? Entrega sem o S, mano. Deixa preto e branco essa parte. Você next entregas. Não, entrega. O S você... É que eu sempre quis fazer com entregas. E eu ele... Mas não dá, vê Só que que ele entrega. faz- Não, e ele ainda falou, é no plural, entregas. É que a gente foi criar... Essa assim, briga, cara... Essa briga A gente vai continuar essa discussão aqui e vocês ficam por aí. Tamo junto, até a Valeu, próxima. valeu, valeu. Fui! Valeu.